Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem. Hoje, dia 22 de junho de 2025, 20 horas e 10 minutos, quando começamos essa live. Lobisomem, uma criatura lendária presente no folclore de diversas culturas, incluindo a brasileira. Uma lenda que descreve um homem que se transforma em lobo ou algo semelhante em noites de lua cheia. Essa transformação, que é conhecida como licantropia, nas histórias muitas vezes está associada a uma maldição ou punição. Licantropia vem de licos, lobo, e antropos, homem, do grego. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? A gente vai saber daqui a pouco com o nosso convidado. Eu gostaria de convidar todos a deixar o seu like na live, primeiramente, para fazer com que o YouTube engaje, leve para mais pessoas. Também quero deixar avisado aqui que o nosso material do Metafísica, tá? Vou deixar aqui na tela também rapidamente. Tem o QR Code ali, ele vai te mandar para a página diretamente, se você apontar sua câmera ali, tá? No QR Code. O material Metafísica, no caso, ele está com ele tá com uma promoção, tá? Ele, na verdade, assim, acabou aquela promoção que a gente tinha feito, já teve o reajuste, né? Mas só hoje, tá? Por causa dessa live, especificamente, Metafísica, Mistérios Não Ditos, aquilo que ninguém pode falar, tá? Então, os módulos, sobrenatural, demonologia e ocultismo exposto, Compendium Maleficarum, proibidonas, o lado oculto da sociedade, lives fechadas, comunidade fechada, PDFs e e-book, tudo isso que você vai ter acesso, esses temas que você está vendo, o mal primário, fenomenologia, exorcismo, jeans, a falsa luz, anjos e demônios, a tecnologia da luz, a ação do oculto no mundo, demonologia, seres de outras dimensões, o duplo etérico ou duplo espiritual, árvore do conhecimento, magia e muito mais. E eu não estou ensinando você a fazer magia, fique bem ligado quanto a isso, tá? A ideia é simplesmente expor, estudar, conhecer aquilo que está oculto, tá? Tem os valores ali, só que esse valor que está no site aqui, ele está 50% mais barato, tá? Deixa eu só trocar aqui a tela para te mostrar como é que vai ficar. Somente hoje, tá? Somente hoje. Nós vamos deixar com 50% por causa dessa edição especial, que é essa live de hoje. Não é sempre que a gente tem uma live dessa proporção, dessa magnitude, né? Deixa eu só mostrar a tela aqui rapidamente para ver como é que... Você clicando ali em entrar, vai aparecer essa tela aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. Tá? Vai aparecer essa tela aqui, que você está vendo agora, tá? É a tela de pagamento, no caso do Instituto de Educação São Brandão, é nosso curso de Metafísica. O valor vai estar aqui de 777 por 388,50 em até 12 vezes sem juros, tá? Então, entrem lá. Você pode escolher aqui quantas vezes você quer pagar e em até 12 vezes sem juros é só hoje, tá? Só hoje. Então, se você perdeu o valor antes do reajuste, você ainda tem essa oportunidade aqui, tá? Enfim, aproveita e fiquem à vontade, pessoal, tá bom? Bom, vamos então ao que interessa hoje, ao que interessa a todos nós e por que nós estamos aqui nessa live de hoje. Hoje eu quero trazer aqui um convidado muito especial, porque, na verdade, eu nunca vi alguém que passou por essa experiência, tem essa experiência, passou por esse processo, que está disposto a vir falar. Então hoje eu vou chamar aqui o senhor Ronaldo. Seja muito bem-vindo, senhor Ronaldo. Boa noite, Márcio. Tudo bom? Tudo ótimo, felizmente. Boa noite também aos participantes da live aí do canal Além da Nuvem, né? Boa noite a todos do seu grupo aí, né? Seu canal também.
E também quero dar boa noite também a todos os participantes que vão participar, que também são do meu canal, do canal Assombrado e Assustado também. Né, eu coloquei o link no grupo, né? Deixei na descrição do vídeo também para as pessoas que querem participar, né? Participar. Gente, ó, vai entrando na live, vai confirmando o like aí, que é para ajudar o canal. Cada vez que a gente confirma o like, a plataforma manda para outros inscritos, entendeu? Para as pessoas ficarem por dentro do que vai acontecer hoje nessa live. É um prazer, Márcio, estar aqui participando do seu canal hoje, tá, irmão? E quero dizer a você que realmente são poucos que têm a coragem que eu tenho, mas vocês depois vão saber o porquê disso. Com certeza. A honra é toda nossa. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos todos os inscritos do canal Assombrados e Assustados que vieram. Eu vou colocar agora na descrição, tá? Para quem, enquanto eu vou te passar a palavra, a gente já vai colocar aqui na descrição para quem quiser já se inscrever, entrar lá também. E daqui a pouco a gente já manda algumas vezes no chat ali, tá? Porque é importante o pessoal se inscrever lá também. É um canal que já foi derrubado, já foi hackeado, já caiu, voltou, né? Mas, enfim, eu vou pedir para você contar um pouco dessa história, né? Como que isso começou. Fala um pouco da sua própria história, a sua atividade aqui no YouTube. Eu sei que você não trabalha com YouTube, né? Não. O senhor não trabalha com YouTube. E fica à vontade para se apresentar e falar um pouco, que daí eu vou perguntando alguma coisa que surgir. Bom, Márcio, o que acontece é o seguinte, ó, na verdade, irmão, o que acontece é isso, ó, eu não abri esse canal para ficar contando relato. Todo mundo que conhece o canal Assombração sabe disso. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui fazer reiniciar uma obra, tempos atrás, né, aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, né, ali próximo da Serra do Lagarto. E ali, cara, eu já há tempo na minha terra vi o pessoal falando, meus ancestrais falando, meu avô falando sobre esse assunto de lobisomem. Mas a gente não espera que isso vai acontecer com você num lugar como o Rio de Janeiro, cara. Apesar que Maricá não tem muita área de mata, sabe? Entre o trecho dali da Serra do Lagarto para Sampaio Corrêa, aquilo ali é área de mata mesmo. Então a gente foi iniciar essa obra e lá, cara, à noite, um bicho desse me aparece lá, entendeu? Aí o que aconteceu? Entendeu? Eu resolvi, falei com meu filho abriu o canal, mas eu não tinha intenção nenhuma de contar relato nenhum, para as pessoas do seu canal entender o que de fato aconteceu. O vídeo, na época que eu coloquei no canal, era aquele único vídeo para alertar as pessoas sobre o que de fato tinha acontecido lá. Tá certo? Então, meu filho gravou o vídeo ali no meio do quintal lá de casa, mesmo no escuro, porque eu não tinha intenção de aparecer em vídeo nenhum, entendeu? E a gente ia só alertar as pessoas de lá do que de fato tinha acontecido lá, entendeu? E era só isso. Só que as pessoas foram mandando o relato pelo e-mail na época, né? Chegava muito pelo Facebook, pelo e-mail, porque na época o telefone já era, no WhatsApp era difícil demais, entendeu? Então, era mais complicado. Era mais por e-mail, pelo Facebook, e acabou meu filho, Mike, me convencendo, rapaz, fica contando, o pessoal tá mandando pro senhor aí, mas a gente não tinha intenção de seguir o canal. Depois que a gente colocou até o nome no canal. Era Assombrado de Assombração, que ia contar relato de assombração também, e Assustado de Lobisomem, entendeu? Perfeito. E então, você, no caso, tinha ouvido falar de algumas histórias, tinha ouvido, mas achava interessante. Mas o seu canal foi criado antes de sua, vamos dizer assim, da sua transformação, não foi? Que eu já vi sua história. Não, foi muito antes, muito antes. Eu comecei o canal em 2016, no mês de agosto de 2016. E quando que foi o processo de transformação? Foi há 2 anos atrás, mano. Foi em 2023. Perfeito. Então, só explica para o pessoal, então, como que isso aconteceu. No caso, você quis... existem as duas formas de transformação, né? O lobisomem de sina e o lobisomem... 3 formas? Então explica pra gente, que é melhor. 3 modos de transformação são 2, mas em forma de animal são 3. O que acontece foi o seguinte, Márcio. Eu tinha uma pessoa que, depois que eu fui contando os relatos, me enviaram uma oração. Esse homem, essa oração chegou para mim da Paraíba, na época. Uma pessoa me enviou essa oração e eu li uns trechos dessa oração e achei muito estranho que aquilo estava naquela oração, porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Eu li umas 8 linhas, mais ou menos.
Aí tentei entrar em contato pelo Facebook com a pessoa que tinha me enviado. Aí uma pessoa me respondeu do outro lado, entendeu? Só que a pessoa me confirmou que na época era uma lan house, na época as pessoas usavam lan house ainda, entendeu? Para mandar as coisas para a pessoa, entendeu? Usava lan house ainda, era uma lan house. Mas a pessoa me mandou essa oração. Então eu continuei contando o relato. Depois me enviaram outra oração. Dessa vez veio daqui de Barra Mansa do Rio. 2 pessoas dali de Barra Mansa, pai e filho. Me enviaram uma outra oração também. Essa oração, eu tinha lido parte da outra e fui conferir essa outra. Era idêntica as duas. Não mudava nada. Depois entrou em contato comigo, seu Antônio, se você ver no meu canal, tem uma playlist com 17 vídeos só dele. Esse homem, esse senhor, ele era um lobisomem de sina, mas também tinha oração. Entendeu? Então, o tempo ele foi me ajudando nas lives. Era ele que respondia as perguntas das pessoas, ele passava, a pessoa fazia a pergunta na live, eu entrava em contato com ele no meio de semana e ele me dava a resposta, era assim. Então, o que aconteceu? Passado um tempo, em 2023, no começo de 2023, seu Antônio morreu. Era o homem que me ajudava. Entendeu? Ele já estava velho, acho que por isso também, porque o que acontece é isso. Dentro da oração tem isso, Márcio. Você pegou ela, se você tiver a intenção de usar ela para se transformar, ela em si não vai fazer você virar nada. Porque eu li ela de dia aqui. É certo que aconteceu vários tipos de coisa. Aqui na minha casa. Quem acompanhou minhas lives sabe. Caso de eu estar aqui gravando sozinho em casa e passar uma sombra aqui atrás de mim. Você está vendo que aqui a minha mesa, aqui, onde tem o computador, é uma mesa de canto. Não tem como ninguém passar, mas as pessoas que estavam assistindo viram quando passou a sombra aqui atrás de mim. Um monte de coisa aconteceu depois que eu li essa oração. Entendeu? Por que isso aconteceu? Eu vou contar isso em detalhe para vocês depois. Então, o que aconteceu foi que a própria oração em si, ela não vai te fazer virar nada. Um palavreado que tem muito ruim, que evidentemente que é ruim, mas você precisa fechar um pacto. O pacto é fechado com o próprio coisa ruim. Você não fecha pacto com ninguém a não ser com ele. Entendeu? Você precisa disso. Porque quem vai dar a força para aquela oração é ele. E ele, sem você fechar o pacto, ele não vai te dar nada. Só vai ficar as perturbações que eu tive aqui em casa. Eu li, no outro dia de noite, eu escutava até as folhas do pé de árvore lá de casa cair. De noite. Eu escutava. Entendeu? Então começa uma perturbação do tipo, que está aqui o Mike, que não vai deixar eu mentir, conforme as pessoas já acompanham a live, eu estou falando para o teu público agora, não é para o meu já viram eu falar isso, né? O Mike, naquela época, 2017, por aí, ele era bem novo, estava ele e o outro meu filho mais novo ali no quarto, as luzes da casa estavam apagadas, entendeu? O meu garoto, as primeiras coisas começaram acontecendo assim. O meu garoto estava sentado de frente à porta do quarto dá acesso ali ao corredor da cozinha, e ele deu um grito do nada. Era umas 7h pouca da noite. Aí assustou todo mundo. Aí a minha mulher foi e perguntou: foi, garoto? Ele falou assim: passou um troço ali, mãe, com chifre e rabo. Começou assim, esse tipo de coisa. Depois, Márcio, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava dormindo, entendeu? Eu me deitei, não estava dormindo. Né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei deitado ali, eu estava assim, como eu estou conversando com você, só não estava conversando, eu estava com o olho aberto. Tá certo? Foi quando eu vi uma figura vindo ali do corredor, que vem direto da cozinha, o corredor estava apagado, entendeu? E tinha uns 30 centímetros da beirada da minha cama, um troço veio e deitou do meu lado ali. Cara, eu tenho mais ou menos 1,70 m, mais ou menos. O meu tornozelo bateu no meio da canela, assim. E a minha cabeça tocava no peito, assim. O troço deu um rosnado e soltou um ar quente no meu ouvido, assim, que eu tomei um susto. Empurrei a minha mulher assim: você tá me empurrando? Eu falei: não, tem um troço aqui. Tem um troço Demônio, deitado no aqui do meu caso. lado. Entendeu? Eu dei um tranco, eu senti quando o barulho caiu no chão e toquei no interruptor da luz, acendi, eu não vi nada. Mano. Mas o que estava ali, dava para você ver bem. Era como se fosse um troço desse. Foi assim que começou. Depois, aconteceu de eu estar... Dessa vez eu estava dormindo mesmo.
Um troço pegou a cama, mano, balançava para lá e para cá assim. Quando fez isso 2 vezes, eu abri os olhos na hora, acordei na hora. Pode parar que eu tô acordado. Um troço com um olhão vermelho assim, ó, olhando para mim, no escuro. Aí largou assim, se abaixou e saiu andando na direção da porta aqui de novo. Passaram outros dias disso, eu estava deitado no quarto ali, minha mulher estava dormindo, eu vi quando o troço veio de lá da cozinha de novo. Era grande, mano. O caixonete da porta é 2,10. Ele parou assim, cabeça baixa, assim, encostado assim, de lado, assim, né? Olhou para mim e falou assim, ainda dá tempo. Ele falou assim, entendeu? Então, mano, depois disso, passado um tempo, seu Antônio estava muito doente, já tinha falado comigo. Por quê? Porque eu não sei se era devido à transformação dele, o coração dele estava grande. Também, quando você fecha um pacto, já que ele tinha a oração, por que ele carregava a oração também? Porque quando você é um lobisomem de sina, você tem determinado dia que você vira, é como se fosse uma, uma, uma vontade. Vem assim, depois de 6, 7 horas, das 6, 7, 6 e pouca da tarde, no dia que você vai virar, você começa a sentir os sintomas. Mas não é todo dia que isso acontece. Tipo, se você tiver em algum tipo de perigo e você quiser se defender, você não vai virar naquela hora, se não for o dia. Tá entendendo? Então ele carregava a oração com ele. Só que existe isso. No pacto que você fecha, você tem um prazo que você pede para estar com aquela oração. Dali, você tem que ver bem quanto tempo você quer ficar com ela. Quando você chega próximo do tempo de você passar ela, você é obrigado a passar ela para alguém. Entendeu? Então ele já estava com esse problema. Então ele foi e me enviou ela. Entendeu? Também. Quando eu li, mudava algumas coisas no palavreado, mas significava a mesma coisa. Entendeu as palavras? Ele mandou para mim também, porque eu já tinha duas aqui. Entendeu? Eu só conferi. Aí ele morreu. Depois uma pessoa que andava junto com ele lá, um rapaz, né, a última vez que ele foi visto foi em Barro Vermelho, Pernambuco. Então ele mandou as fotos dele se transformando primeiro. Também mandou para mim também. Parte dele se transformando. Só que ele nunca me deu autorização para me colocar no ar, então eu não podia colocar porque eu não vou trair a confiança do cara. Entendeu? Uhum. Aí ele foi me entrar em contato me dizendo que ele tinha morrido. Falei, pô, será que o seu Antônio empurrou essa oração para mim porque também já estava nas últimas também? Eu fiquei pensando. Eu já tinha duas. Eu tinha mandado para ele tinha mandado conferido que realmente era, mas eu não tinha visto a dele. Quando ele me mandou, eu vi que era dele também. E o que aconteceu? Ele me ajudava nas lives. Quando ele morreu, eu fiquei sem ter como fazer live. As pessoas ficavam o tempo todo perguntando. Não vai ter live, não, não vai ter live, não. O tempo todo entrando no meu zap perguntando, porque o zap do canal fica estampado na descrição embaixo. Entendeu? E eu, sem poder fazer live. Como é que eu vou fazer uma live se a pessoa vai me perguntar uma coisa e eu não sei responder? Para responder, tem que entender. Ou você entende, você tem que entender, ou você tem que ser um. Foi quando, Márcio, começaram a pessoa perguntar demais e eu resolvi fechar essa oração, entendeu? Já não estava mais com ela. Eu não estava mais com ela. Eu tentei desfazer essa oração, não entregando a alguém, passando para alguém. Entendeu? Até mesmo porque na época eu não tinha feito pacto com ninguém ainda. Eu tentava desfazer dela, porque teve uma vez que aqui atrás de casa, no meu quarto de ferramenta, tinha uma parte de cima do guarda-roupa antigo meu, que era guardado bastante livro. Essa oração estava dentro de um livro daquele, guardado. Ela estava lá. Então, deu cupim. A gente pegou aquilo dali, aquele livro todo, né? E a gente abria a página por página, estava tudo comido de cupim. Deu muito cupim. Fizemos um fogo ali atrás, queimamos aqueles livros todos, com um armário, com tudo, tocamos fogo em tudo. Essa oração estava dentro. Se eu falar para você, você não acredita. A altura que o fogo subiu foi quase 2,5 metros de altura. Era só papel podre. Quando foi depois, eu fui tirar aquele monte de cinza, a parte onde aquela oração estava dobrada dentro, ela estava dobrada assim em 4 dobras. Não queimou, mano. Ela não queimou. Entendeu? Aí o que eu fiz com ela? Eu tenho ela decorada na minha cabeça. Entendeu? Peguei ela, como eu tive que aterrar um poço aqui atrás de casa, eu coloquei dentro do poço e aterrei ela, para não passar para ninguém. Aí você pergunta, por que disso? Porque, Márcio, o que acontece? Quando eu fiz isso, eu não fiz com a intenção nenhuma de querer seguir sina, nem querer fazer mal nenhum a ninguém, tá certo? Eu fiz por pura curiosidade, para saber como era.
entendeu? Para que eu pudesse responder às pessoas. Não fiz por dinheiro, porque se fosse através de dinheiro, que às vezes as pessoas me ofereciam dinheiro várias vezes. Seu Ronaldo, quanto o senhor quer nessa oração? Eu dizia, se eu tivesse com ela para passar para alguém por causa de dinheiro, eu tinha feito um pacto para mim ficar rico. Não para virar isso. Porque para que você vai fechar um negócio para você vender? Ali não tem autorização para você vender. Você faz um pacto, você trata, o tempo que você quer ficar com ela, você concorda que você vai passar. No meu caso, eu não vou passar, mas eu não estou passando ela justamente por quê? Porque eu espero que um dia eu alcance um perdão pela coisa que eu fiz. Eu me arrependo? Me arrependo. Tá certo? Me arrependo muito disso. Porque eu vou te falar, não é fácil, não. As pessoas não têm noção do que acontece comigo, entendeu? Porque depois que você tem a índole que eu tenho de não fazer nada com ninguém e não querer passar aquilo aí, o troço está se voltando contra mim. Eu vou explicar a você depois disso, o que de fato está acontecendo. Sim. Eu vi que o senhor está com o seu filho aqui, está participando também, né? O senhor trabalha em construção, tem seus filhos e investigava esse assunto, tem sua vida, seus filhos, sua casa, e gostava de investigar o assunto, basicamente. Tinha curiosidade pelo assunto. E aí descobriu como que faz as formas de transformação e foi lá e fez o teste para ver o que acontecia. E Sim, para ganhar aconteceu. experiência. Para mim ganhar uma espécie de experiência, porque senão como é que eu vou falar de um assunto que eu não entendo? Entendeu? Baseado no que as pessoas falam, muitas coisas que as pessoas falam é mentira, você sabe disso, tem muita coisa mentirosa hoje em dia. Uhum. Então você não pode pegar, fazer uma coisa baseada no que os outros falam. Ou você tem experiência própria ou você não fala. Não é isso? Eu, pelo menos, penso assim, sobre esse assunto aqui, eu te falei antes da gente começar a live, não precisa ninguém tratar pergunta comigo sobre esse assunto. O que perguntar, eu vou responder sobre o assunto que o meu canal fala. Tá certo? Perfeito, perfeito. Vou baixar o volume do celular aqui para não atrapalhar aqui, porque começou a pitar aqui. Tá, perfeito, perfeito. Tá. A Rô tá pedindo para avisar aqui o pessoal, quem tiver no chat, para deixar o seu like, em primeiro lugar, tá? Deixa o seu like para engajar a live, tem mais de 600 pessoas assistindo já no momento, então deixa aquele like. Lembrando que quem fizer perguntas ali, enviar um superchat pro canal, a gente vai destacar, e se tiver pergunta, na medida do possível aqui, a gente vai tirar um momento para responder essas perguntas, tá? Eu posso responder, e se eu não souber, o senhor Ronaldo pode responder também, tá? Claro. A quem for destinada a questão, né? Bom, então, pessoal, vocês entenderam a história do seu Ronaldo. Ele começou investigando, descobriu que existe uma das maneiras de transformação, que é basicamente o critério, é muito utilizado isso na magia também, essa questão das orações, vamos chamar assim, né? Porque é meio que uma oração invertida, né? Uma oração inversa, seria uma invocação praticamente, né? Seria... Pode falar. O que acontece é o seguinte, Marcelo. Você pega essa oração determinada para virar isso, tá certo? Você vai até um local, não precisa ser no mato onde eu fui, tá certo? Aonde eu fui, não precisa ser. Pode ser numa casa abandonada, numa casa sem num lugar onde seja deserto. Não precisa ser muito longe. Você fala 2 ou 3 palavras, você pode chamar o outro lado, e do jeito que ele gosta, ele vem. Ele não vem para conversar com você conforme as pessoas falam. Tem gente que diz aí, vou até mencionar o nome, eu não gosto de mencionar o nome, vou ter que falar, não tem jeito. O pessoal fala, o diabo é chifre, é rabo, é isso, aquilo. Não é, mano. Ele vem para conversar com você normalmente conforme um ser humano é com outro. Porque senão ele assusta você. Você não vai fechar pacto com medo. Tá certo? E ele pergunta o porquê que você chamou. E você determina o que você quer. Tá certo? É assim que funciona. Aí você vai... Eu estava determinado aquilo. Entendeu? Então, foi feito o pacto, mas o pacto foi feito assim, com um determinado tempo, como eu te falei, uma suposição que eu vou te dar, 30 anos, para me permanecer com essa oração, depois de 30 anos, eu vou passar ela. Se eu não morrer, caso eu continuasse virando, se eu não morresse, porque em local nenhum está escrito em oração nenhuma, e nem ele vai te falar que você está livre de morrer de tiro, de faca e nem de foice. Você tem que se virar. Para isso ele é te dado a velocidade, garra, entendeu? Unhas grandes de 5 centímetros, grossa, que nem uma caneta com as pontas finas, entendeu? Dente grande, velocidade, audição, visão,
É um fato. Tudo para você se defender. Tá certo? Ele não vai dizer que você não adianta você pensar que é bala de prata que vai resolver, não, que se pegar no couro, faca, tudo mata. Entendeu? Se você não morrer. Se você morrer, lascou, você já está do lado dele mesmo. Entendeu? Por isso, é por causa disso. Ele só te dá duas coisas. Que você é frágil. Uma das fragilidades que um lobisomem tem, fora o couro não ser de aço, é você tomar cuidado, principalmente de oração. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe disso, mas as pessoas chega para você e fala assim: se eu ver um lobisomem, entendeu? Um lobisomem apareceu no meu quintal, eu estou com medo. Ele vai aparecer, eu conheço o rosnado, que não é o rosnado do ser humano, nem de um animal qualquer. O rosnado e o uivo do lobisomem é conhecido. Isso aqui do YouTube é conversa. O uivozinho igual ovo, essas coisas, é conversa. Entendeu? Então você conhece. Se você está com medo, você diz assim: vem aqui amanhã buscar sal. Se ele for um lobisomem de sina, perdeu o seu tempo. Porque isso só funciona por de oração. Não funciona por de sina. O de oração carrega isso com ele. Entendeu? Quando você fecha o pacto, ele te avisa isso. Você é imune a isso. Se mandar você vir buscar, você entra em trânsito. Na hora. E no outro dia você vai buscar o sal em trânsito também. Entendeu? É como se fosse é como se fosse, não foi uma mandinga que foi jogada em cima do cidadão em 1800 e pouco. Eu conheço a história, entendeu? Foi uma mandinga jogada entre um outro espírito, entendeu? Que usava uma espécie de oração, contra eles dois do mesmo lado, vão combater um outro. Ele quer que você se ferre. Foi assim que foi feito naquela época. Então ele te avisa isso. Você não está imune. A única coisa que o ser humano fica imune é de doença, para morrer de doença, até o pacto ser concluído. Ele não vai morrer de doença que o ser humano pega. Uma outra coisa que você hoje em dia vai ver, que as pessoas não sabem, mas as pessoas falam isso comigo. Seu Ronaldo, quando o senhor começou o canal, o senhor era velho. Eu não gosto de falar das vantagens, fica um monte de doido pensando que vai ficar novo também, entendeu? Mas quando você fecha o pacto, infelizmente, você retarda um pouco isso. Essa que é a verdade. É retardado. Fica o tempo, entendeu? Porque você precisa cumprir aquilo. Entendeu? Se você olhar os vídeos do começo do canal, eu era velho mesmo. Você vai dizer, eu era velho. Hoje em dia eu tô mais novo. Entendeu? Por causa de quê? Por causa disso. Entendeu? Depois disso, as coisas mudou. Então, você não fica imune a diversos tipos de doença. Tem essas vantagens. Mas também tem a desvantagem. Entendeu? Uma, não está imune a ser morto. Entendeu? Felizmente tem isso. Entendi, perfeito. A Drica que mandou superchat, ela perguntou: maldição ou pacto? São as duas coisas que existem, né? Tem o que herda, né? Maldição, na família, no caso, e tem aquele que faz o pacto, faz a oração, né? Vamos dizer assim, que é uma oração inversa para baixo, né? E depois fecha o pacto, né? Sela o pacto, né? Quando você tem a oração, você quer virar, você vai utilizar ela, tá certo? Mas quando você é de sina, um de sina, ele não surge sem que o outro esteja à beira da morte. Só aparece o outro na mesma família quando um está próximo da morte, entendeu? No caso de seu Antônio, quando ele morreu, o último vídeo dele, o sobrinho dele já estava virando. Ele sabia que era o sobrinho pelo sobrenome. Ele não conhecia o sobrinho, porque seu Antônio sumiu de casa quando ele começou a virar. Ele era moleque. Ele devia ter uns 13 para 14 anos. Ele, com medo de fazer mal à família dele, que a casa era casa de taipa na época, entendeu? Ele saiu de casa. Ele era um andarilho, seu Antônio. Só que quando ele chegou em Barro Vermelho, entendeu? Havia um virando ali também. E era pelo nome que as pessoas estavam suspeitando, que era um novato que estava ali, era o sobrinho dele. Já para tomar o lugar dele, porque ele já estava à beira da morte. Portanto, não demorou nada quando ele bateu isso para mim, né? E teve uma mulher, a mulher nunca ouviu falar em seu Antônio na vida dela. Ela falou assim, ela mandou um relato para mim. Falou, seu Ronaldo, eu passei para ir na casa da minha irmã, entendeu? Em tal lugar assim, nesse lugar chamado Barro Vermelho, Pernambuco. Aí, seu Ronaldo, eu tenho certeza do que eu estou falando para o senhor. Eu vi 2 bichos desses saindo de uma casa abandonada que tem lá. Saiu pela casa, pelos fundos da casa, na lateral da casa, saiu. Eu vi, era 2 bichos desses. Era seu Antônio e esse outro rapaz, que ele morava de favor na casa da mãe dele, que ele estava passando
a oração para o rapaz, justamente para ajudar ele a se defender do próprio sobrinho, que já estava caçando ele, para assumir o lugar dele. É assim que eles fazem. Um morre, o outro surge. Não quer dizer que seja filho dele, porque ele não tinha filho, mas um da família assume o lugar. Entendeu? Quando chega o tempo do lobisomem de Sina, um assume o lugar dele. Como ele não tinha filho, era o sobrinho dele, que estava assumindo o lugar. Agora, de onde surgiu, ele não ficou para perguntar, nem a pai, nem a mãe dele. Teve vários relatos que as pessoas me contaram e justamente era por onde ele estava. Quando via, era ele, entendeu? Batia com o que ele falava. Essa espécie de jogo aí, eles costumam fazer também outras formas de ocultismo, né? De matar um para o outro assumir o lugar. Então, isso tem também. Bom, então, vamos lá. Na primeira situação, então, foi assim: o senhor leu a oração, ok, fez a oração, leu em voz alta, né? Em voz alta, no caso? Não, mas quando ela chegou para mim, a primeira que chegou para mim, veio da Paraíba, igual eu te falei. Essa eu Aham. li umas 8 linhas, mas ela falava umas coisas tão ruins que eu estava aqui dentro de casa, eu li umas 8 linhas só. A que veio de Barra Mansa, dos dois de Barra Mansa, foi que eu li ela toda, era de dia. Foi quando começou as coisas a acontecer. Mas eu não virei nada, entendeu? Começou a acontecer umas coisas. Já é Leu em para voz alta. dar o sino, começa a acontecer sintomas de você, que é para você concluir. Mas Uhum. você só conclui, não é lendo ela toda. Você tem que concluir fechando o pacto, porque o outro lado não quer perder, de Uhum. maneira nenhuma. Ele não quer jogar para perder. É como se abrisse uma porta. É como se só abrisse a porta, daí depois você atravessa, né? Agora você precisa fechar o pacto, senão você não vai virar, só vai ficar uma perturbação. E nem aconteceu aqui em casa. Entendi. Entendeu? Depois de ler, então, começou a acontecer uma série de fenômenos na sua casa que devia via entidade, seres. Coisa que isso aí até o pessoal mesmo que participa da live viram aqui. Eu não vi que estava conversando assim, que eu tô falando com você assim, o pessoal viu quando passou aqui. Aqui não passa ninguém, só tem o canto da parede. Eu tô com a cadeira colada na mesa que eu tô agora falando com você. E eles viram quando a sombra passou aqui atrás disso. E se Sim, o Mike passar aqui na frente, só se ele botar a mão na frente da câmera, porque a câmera tá virada para mim, ele não pega isso. perfeito. Eu já tive esse tipo de experiência já de ver esses seres passando, né? É curioso porque na hora que passa, você pensa que é uma pessoa, porque faz barulho. Só que você vê Isso, que, na verdade, quando você olha, não tem nada, tá tudo é. normal. É como se ele passasse ali meio que um pouco na outra dimensão e vazasse alguma coisa para essa, né? É Eu, eu, alguma coisa eu, assim. a sensação. Acontece mesmo você passar do quarto para ir para a cozinha, eu passo. Pô, cara, tem certeza que eu vi uma pessoa sentada aqui no sofá. Aí eu volto para olhar, não vejo nada, mas eu tenho certeza que eu vi. Entendeu? É assim. Perfeito. Então aí começou então a situação, começou essa situação, ficou, o senhor também falou no relato que eu vi, o senhor falou também que, depois disso começou a aguçar a audição, começou a ouvir. Coisas. Eu via, entendeu? Eu vi até os vizinhos fofocando. Tô falando para tu, começam umas coisas a acontecer. E começa a Entendeu? ouvir também outras frequências que Sim, não são sim. necessariamente gente falando, Que não é tipo, normal. tipo ordens, comandos, essas coisas. Isso. Isso Começa a é para ouvir também. você, para te induzir a você concluir, porque ninguém vira lobisomem do dia para a noite, não, mano. Entendeu? Uma pessoa só vira isso, entendeu? Vários dias, ela tentando fazer isso, porque começam as coisas a acontecer. As coisas que faz medo a você. O ser humano, ele não vai virar lobisomem da hora para outra. Primeiro, o corpo dele também precisa se acostumar com a Uhum. transformação. Se ele resolver fazer a oração hoje, e virar hoje na ansiedade, a primeira coisa que vai acontecer pelo mundo que a gente vive hoje, dependendo do interior que ele tiver, que é raridade seja o interior, que hoje em dia não tem gente armada, ele vai ser morto. Ele vai sair doido, entendeu? Descontroladamente vai fazer isso. Por quê? Porque a perturbação é grande, entendeu? Porque, na verdade, o outro lado quer que você se dane. Problema seu, se você vai sair dali, daí a dar 10 metros, tu vai ser morto. E daí? O que ele tem a perder com isso? Nada, entendeu? Ainda Então ganha uma precisa alma para você. levar, né? Ainda arrasta uma alma. Sim, você já fechou o trato, entendeu? Então, o que acontece? Começa as coisas a acontecer. Isso para te induzir. Mas quando você começa a ter o propósito de fazer aquilo mesmo, precisa se acostumar com aquilo. Porque se você hoje fosse virar um lobisomem aí agora, por exemplo, provavelmente você ia sentir diversas dores e você não ia nem conseguir ficar em pé, porque seus tendões iriam arrebentar. Você precisa se acostumar. Porque o corpo do ser humano não está adaptado aqui. Entendeu? A transformação. Não está mesmo. Eles esticam as pernas, esticam os braços, entendeu?
cresce coisa no corpo da pessoa, afina, entendeu? O intestino da pessoa, todo mundo é mudado. A visão é mudada, tudo é mudado. Você precisa se acostumar com isso, entendeu? Antes que as pessoas perguntem, eu vou falar, ó, não adianta, você não precisa ter dente. A pessoa diz, lobisomem, se não tiver dente, várias perguntas, não adianta. O que você não tiver, se completa. Tá? Se completa. Você pode estar faltando dente na boca, eles vão crescer os dentes todinho. Normal, depois que você desvira, volta ao normal de novo. Mas você não vai ver um lobisomem desdentado, né? Vocês que vão perguntar isso sobre isso. Já estou logo falando. E eles perguntam mesmo sobre isso. Sim. Eu mesmo, eu conheci uma pessoa uma vez que dizia que se transformava, tá? Que era capaz de se transformar, mas não era em lobo, não era em lobisomem, era em cobra, tá? Em animal, cobra. Isso é coisa é outro tipo de magia, né? Vamos dizer. É outra coisa. E eu vi a pessoa, ela teve, ela tinha, ela contando essa história, mas é assim, aquela história, conta, mas não conta, conta por, assim, para você ir pegar as coisas, né? Vai falando meio que nas entrelinhas para você entender. E chegou a quebrar os ossos do pé e teve que fazer tratamento. Quando voltou, não voltou mais ao normal. Lembra muito aquela história daquele tal Pele de Cobra que virou meme na internet, que é um cara que foi preso, que jogou uma pedrada num carro, e aí prenderam ele foi dar entrevista e ele falou, por que você fez isso? Por causa de trabalho que fizeram para me transformar em cobra. E aí minha pele enruga tudo, o pessoal achou engraçado e hoje tira sarro pra caramba, né? Mas é porque é um cara muito simples, que não sabia falar direito, se comunicar, né? Acho que depois até morava na rua, foi morar na rua, mas a história é mais ou menos por aí. Ele dizia, ele quis se vingar, era um político na cidade, uma pessoa importante, ele tacou uma pedrada no carro e ele disse que foi porque fizeram um trabalho para transformar ele, né? Isso a gente não ouve muito falar aqui, mas na África é muito comum o pessoal falar a respeito dessas coisas. Assim como a questão do lobisomem é muito famosa também no folclore na Europa. Né? Na Europa antiga já tinha essas lendas dos lobisomens, o pessoal caçava nas aldeias, nas vilas medievais. Então, bom, então assim, é uma história impressionante. Mas fala um pouco então agora, o pessoal deve estar curioso para saber como é que foi a sua primeira transformação. Só foi uma vez, mas não tem mais que uma, não. Primeira e única, né, na verdade. Eu não fiz mais do que isso, não. Porque não é fácil você olhar para você mesmo e ver no que você se torna, entendeu? Existe uma coisa, ó. Quando eu fiz aquela filmagem, eu fiz uma filmagem do local lá. O que aconteceu de começo foi isso, Márcio. Ó. As pessoas falam, por que o cara está falando sobre isso agora? Porque ninguém sabe, na verdade, Márcio, o fardo que é você carregar um negócio desse. Ninguém sabe o que é isso. Sabe quem vira através disso, sabe? Vou te botar a par de uma coisa. Ó, os dois de Barra Mansa me mandaram aquela oração. Os caras, na época, já tinham falado para mim, Ronaldo, eu vou ajudar o senhor nas lives. Mas eu já estou na igreja evangélica, então os caras procuraram um refúgio achando que aquilo ali ia dar jeito. Mas não deu jeito. Eu perdi o contato dos caras, eu mandava zap, ninguém respondia, perdi o contato dos caras. Depois de entrar em contato comigo, eu fiquei sabendo que os dois tinham sido mortos. Os caras morreram estranho dentro do carro. O carro não bateu, o carro ganhou, o carro foi encontrado com os dois mortos. Esse senhor, o seu Antônio, no caso? Não, os dois de Barra Mansa que tinham me mandado. Eles tentaram se livrar da oração antes de chegar o prazo. Jogaram para mim. Seu Antônio não, ele passou porque estava na hora dele morrer. Depois, 15 dias depois, ele morreu. Estava em cima da hora mesmo. Agora, esses de lá tentaram jogar ela para mim, achando que tinha se livrado. Foram para a igreja evangélica. Eu cansei de falar isso na live. Gente, o pessoal lá é de igreja evangélica. Não pergunta assim que seja de respeitosa para os caras, não. Os caras estavam me ajudando, eles me ajudavam também. Respondia também. Entendeu? Então, os dois foram encontrados dentro de um carro morto, não tinha perfuração, não tinha nada, deram um ataque cardíaco. E aí? Sem bater, sem nada, porque tentou se livrar. Entendeu? Tentaram se livrar dela, estava na igreja, os caras. Daí foi falado nas lives. Então, o que de fato acontece é isso. Mas quando eu fui para o local para isso, determinado a isso, o que aconteceu foi, quando eu cheguei no local, já estava bem, praticamente escuro. Eu já entrei ali, eu mostrei para eles quando eu filmei o local, eu já entrei ali fazendo essa oração. O tempo que você leva para uma transformação dessa é mais ou menos 20, 25 minutos, por aí. Totalmente transformado. As primeiras coisas que começam a acontecer logo, vou deixar a pá aí logo. Primeira coisa que você começa logo a acontecer com você é o olfato. Fica aguçado demais.
As primeiras coisas que acontecem é isso. Depois, a audição. Por quê? Porque você precisa concluir a sua transformação sem que alguém chegue no momento. Você precisa ouvir bem e farejar bem, entendeu? Porque não adianta. Se um bicho desse, o vento estiver soprando de lá para cá e ele virar a cara, o que tiver de lá para cá, aí é mais ou menos 70, 80 metros, ele sente o cheiro. Ele pega pelo vento. É assim. E o ouvido é para saber se alguém está pisando e se aproximando. No momento das duas coisas. Depois começa a funcionar a visão. A visão do exame de oração é uma visão amarela. Ela é amarelada. Mas você consegue enxergar bem. Não em lugar de mato fechado, mas em lugar de mato, seja ralo, um capim, você enxerga bem. É assim que começa. Depois você começa, mas com os seus membros se esticando. De pouco a pouco. Barulho, você escuta de osso, né, fazendo barulho, que é normal isso, entendeu? Dói, dói. Mas não tanto, porque eu já tinha feito isso outras vezes. Já tinha feito um treinamento para isso. Por isso eu falei, ninguém vai virar ilusão do dia para a noite, porque ele não aguenta, entendeu? Outra coisa, você precisa estar com a sua parte da mente consciente do que você quer. No meu caso, a minha consciência era não cumprir o que estava tratado. O lobisomem tem uma sina para cumprir. É Que não é matar cumprir. alguém, no caso, né? Eu estava determinado a isso. Só que, do outro lado, só sabe o que eu falo. Ele não sabe o que eu penso. Entendeu? Ele não consegue. O que sai da sua boca é aproveitável. O que você pensa, ele não sabe. O outro lado sabe, mas esse aqui não sabe. Ele não consegue ter isso com ele. Então, eu permaneci, meu pensamento era esse, era virar para saber como é que era, como é que eu ficava, entendeu? Permanecer no local, porque para não cumprir o que foi tratado. E assim foi feito. Eu tenho a filmagem, mas tem gente que fica falando assim, o cara é doido, cara. Eu tenho a filmagem aqui, entendeu? Quando Ah, é? o André... eu tenho, claro que eu filmei. Se filmou na transformação. Sim, eu tinha a câmera do celular. E vai chegar a Então, mostrar isso? não, eu nunca botei isso no ar. O que aconteceu foi o seguinte, o amigo André, que eu participei da live, quando entrou pessoas falando besteira, dizendo que eu era mentiroso, o André sabe que eu mandei essa filmagem para ele. Eu não mandei a filmagem para ele, realmente, porque eu não vou botar isso em rede social, porque o que vai acontecer mais com isso? Você vai, a plataforma do YouTube, ela não consegue conter nada do que você coloca nela. Você sabe disso. Baixou o vídeo, você vai mandar, você vai colocar em outro local. Você sabe disso. Sim. Automaticamente, quem vai ganhar muita raça de dinheiro com isso são os canais grandes. Vão fazer isso. Eles vão baixar, eu não vou ter como conter. Mesmo que eu bote direito autoral, o cara baixa o vídeo e coloca, ele leva os direitos autorais dali. Mas em recompensação, o que vai acontecer? O vídeo vai ficar no ar, depois sai. Você sabe disso. Que é assim que funciona. Eles não conseguem. As outras plataformas nem têm isso. Entendeu? Isso vai ficar rodando. Uma parte vai me demonizar, conforme já estão, entendeu? E outra vão bater palma para mim. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, eu não fiz isso para mim ganhar dinheiro. Eu não fiz isso para ganhar dinheiro. Eu não fiz isso para mim ganhar fama, de fazer isso, fazer aquilo. Eu estou participando do seu canal, você me convidou. E eu te deixei bem claro na live que quem me convidasse, eu iria explicar. Justamente explicar para as pessoas não fazerem a merda que eu fiz. Desculpa a palavra. Fica à vontade. A besteira que eu fiz. Perdão pela palavra, mas a gente tem que falar a verdade. Então, meu irmão, eu não gosto nem de quando as pessoas falam qual que é as vantagens que tem nisso. Entendeu? Eu não gosto de falar das vantagens, eu gosto de falar sempre do prejuízo que é. Que é para justamente não induzir as pessoas a estar cometendo o erro que eu cometi. Quem duvidar, entendeu? Tenta virar para ver se não vai conseguir. Mas tenha coragem de fazer o que eu fiz. Depois dizer assim, pô, aquele velho estava falando a verdade. Aquele velho não estava mentindo. Porque tudo sobre esse assunto, não aprendi com as coisas que o seu Antônio falou. Eu tenho coisas, mas que tem muita gente que não sabe, tá certo? E eu fui falando essas coisas que eu virei, não foi do dia para a noite. Devagarinho nas lives, eu fui já deixando isso para o meu público, explicando. Até o dia que eu assumi isso, porque é uma carga muito pesada você carrega com isso. Principalmente as coisas que acontecem comigo. Esses dias para trás, Semana Santa, o cara me passou por cima de mim com a minha moto, com tudo, velho. Eu tava de moto do cara para outra moto. Eu me lasquei todo. Meu grupo do Zap sabe como estou mentindo. Tem gente participando aí. Fui parar no hospital.
Fachei perna, me ralei todo. Mostrei para eles, já que eu estava lá na UPA, entendeu? Não estava no dia de eu botar relato, não, eu estava na UPA. Certo? Mostrei para eles. No outro dia, seu Ronaldo, como é que o senhor está? Ficou assim, mandei uma foto para ele. Você está vendo alguma coisa aqui, mano? Quando eu caí no asfalto. Uma batida feia, minha moto da frente perdida. Meu joelho também não dá para me te mostrar, mas eu te mostrando você ver. E estava em carne viva no outro dia. Eu não gosto de falar dessas coisas. Sabe por causa de quê? Porque começa a induzir as pessoas a querer fazer isso. Sendo que tem o lado ruim. Entendeu? Sim, acontece as coisas ruins do nada, no caso, como uma maldição, como se o mal jogasse para acontecer alguma coisa ruim ali. Sim, começa a acontecer coisas dentro da sua casa que acontece. Moro casado há 20 e poucos anos com a minha esposa foi embora de casa, começou uma briga, os troços, mas aconteceu um monte de troço ruim com você. Entendeu? Só que agora as coisas estão acontecendo assim, está tentando contra mim, porque já viu que eu não vou cumprir aquilo. Entendeu? Tá certo? Já viu que eu não vou cumprir. Então, começou a tentar contra mim. Coisas que vem acontecendo, eu estar numa rua, cara, que nem esse dia para trás, lá perto da casa da minha sogra. Você não sabe onde é Guapimirim, as pessoas daqui sabem. O lugar é deserto, cara. Você olha assim, não olha da rua, você vem andando, pode andar no meio da rua. Se você se deitar no meio da rua, e um carro vai te atropelar, é praticamente impossível. Aqui. Eu vinha vindo com a moto para ir para o sítio, onde o meu cunhado é do meu cunhado, mas do nada, olhei para trás pelo retrovisor assim, perto da entrada, devia estar aí uns 6 metros para mim entrar. Olhei pelo retrovisor, não vinha ninguém, a rua, um retão, uma reta de mais de 800 metros, a reta. Lá embaixo tem uma curva, olhei, não vinha carro nenhum. Do nada, quando eu fiz assim para entrar, a minha mulher viu. O carro estava não sei da onde, mas o carro vinha mais de 120, o cara cantou pneu atrás de mim, tirou o carro fora, jogou para lá, eu acelerei a moto, parei assim, cara, fiquei sentado em cima da moto assim, para de onde estava esse carro? Brotou do nada. É para matar mesmo, não é para deixar inteiro, né? Sim, sim, é porque, no caso, isso acontece muito com quem já se aventurou para o outro lado e resolveu não entrar de vez para o outro lado. Eu já passei por isso, quem conhece meu canal há mais tempo sabe, coisa parecida, não cheguei a me transformar, evidentemente, né, e não foi nessa mesma direção de lobisomem no caso, né, mas comecei a investigar por conta própria e tentar entender o que estava acontecendo. Fui brincando para ver até onde ia, mas chegou num ponto que eu resolvi parar e voltar atrás e falar daqui para lá eu não passo. Mas só nesse processo eu já fiquei sabendo de muita coisa que eu não acreditava, que eu não sabia que existia, né? Então, mas assim, deixando claro que no meu caso especificamente foi essa realidade que me cercou. Foram pessoas que eles deram mole, na verdade, né? Eu descobri porque eles deram mole. Mas enfim, mas eu já vi aconteceu. Por exemplo, teve o Daniel Mastral, que eu não sei se o senhor conhece, que foi satanista, fazia o mundo de pacto, e daí se converteu, virou cristão, começou a pregar, morreu recentemente, né? Muito estranha essa história. Então isso acontece. A Dolores perguntou aqui, transformado pelo superchat, né? Obrigado pela doação do superchat, se a pessoa é ciente do que está acontecendo. 70%, é Dolores? Isso, Dolores. Boa noite, Dolores. 70% animal, 30% ser humano. Tem a mente, sabe muito bem o que está fazendo. Entendeu? Não perde a consciência de vez. Portanto, eu vou concluir mais a pergunta dela ainda. Quem vira por oração, vira com propósito. Não é igual o cara que vira por sina, não. O cara que vira por sina, ele vira porque ele tem que virar. Chegou o dia dele virar, ele vai virar. A lua O cheia? cara que, normalmente, um cara de sina, ele vira 2 vezes por semana, por aí. Uma vez por semana, ele vira. É normal isso num cara de sina. O de oração, não. Ele vira quando ele quer. Menos de dia. O lobisomem não é entidade para entrar em corpo de ninguém, como se fosse numa entidade que está num local. O lobisomem é uma criatura da noite. Ele não é do dia. Todo lugar que você vê uma filmagem de gente dizendo que é lobisomem de dia, é conversa. O lobisomem não vira de dia. Ele é uma criatura da noite. Feita para a noite. Toda visão que o lobisomem tem é à noite. Se você pegar um lobisomem e colocar ele num campo aberto, 100 metros, ele enxerga como se tivesse a um palmo do nariz dele. Do nariz dele. É assim. E a audição também. É uma criatura feita para a noite, não é para o dia. Tá certo? Então, Dolores, o que acontece? Todo mundo que vira por oração, no meu propósito era para ter experiência do que eu ia falar para as pessoas.
mas a maioria, 90, 100% quase dele, vou dizer 99%, dificilmente vai encontrar outro que fez o que eu fiz. Ele vira com um propósito. Está com raiva de alguém, se apurriou com alguém, ele quer fazer mal a alguém e ele vai virar. Ele vai virar e vai certinho na direção de quem ele quer. Isso é fato. Ninguém vira isso a troco do nada. Só eu fiz isso. Mas a maioria faz para ir na direção certa. Todos que entrou em contato comigo hoje em dia, entrou em contato com essa intenção. Ah, porque fulano de tal fez isso, se eu pudesse escrever, fazer uma listinha, é assim, e tudinho ia ver só comigo. Alguém está revoltado com alguém. Ele vai certinho. Normalmente o lobisomem ele faz isso. Ele vira, ele procura saber onde essa pessoa mora, se ela vai sair, que dia que ela vai sair, e vai vigiar certinho no local onde vai passar. Muitas vezes vai para os fundos da casa, esperar a pessoa sair para fumar um cigarro, sei lá o que ele vai fazer do lado de fora, para atacar. Ele tem um propósito. Certo? Os de Sina, não. Os de Sina, eles viram, normalmente não querem fazer mal a ninguém. A maioria deles quer ir mais para mato. Ataca um animal aqui, outro ali. Outros viram em cama de porco para comer coisa em fundo de quintais, filhotes de animais. É assim que acontece. Eu vou perguntar daqui a pouquinho sobre esse negócio da cama de lobo, cama de porco, é bem interessante. Avisando, pessoal, tá? Que eu deixei já o link do canal do Sr. Ronaldo na descrição, tá? O canal do convidado, tá? Ali, canal do convidado, 2 pontos, tá na descrição do vídeo já, tá? Já desde o começo da live, praticamente, tava só esperando a gente começar para colocar ali para não estragar a surpresa, né? Então, agora tá lá já. Inscrevam-se lá também, tá? O canal Assombrados e Assustados, né? Isso. Então, quem quiser se inscrever, já aproveita e se inscreve lá, tem bastante coisa lá. Tem até a playlist lá do seu Antônio, né? Dessa história do seu Antônio, que o senhor comentou aqui. Beleza. Tem mais uma doação no Superchat aqui, Távola da Arte. Tem alguma receita ou feitiço de aprender a voar? Ela perguntou. Voar. Quem perguntou? Uma pessoa aqui, Távola da Arte. Boa noite, Tato. Se tem, Tato, eu não conheço, entendeu? Mas como existe pacto para tudo, entendeu? Isso aí já entra na parte já de bruxaria. Bruxaria estuda isso aí. Já é outra coisa. Mas obrigado pela colaboração no Superchat também. Bom. Tá. Então, assim, ó. Vamos avançar nessa questão. Então, conforme o senhor comentou no início da live, o senhor fez o processo, passou pelo processo e agora teve a transformação. Até eu quero perguntar, enfim, e agora almeja desfazer isso, né? O teu objetivo agora é desfazer essa questão, obter a salvação, obter o perdão por isso, basicamente, seria isso, né? Assim, o meu objetivo hoje é um só, entendeu? Não cumprir o que foi tratado. Eu acredito muito que, como eu não cumpri parte do que foi tratado, que a última parte é quando chegar o prazo que eu mesmo determinei. Tirar uma vida. Eu passar ela, não, eu tenho que passar a oração. Passar a oração. Uma já é a minha. E já está lascada, entendeu? A alma já está lascada. Eu não estou dizendo que isso, afirmando que isso vai acontecer, mas pelo pacto, é disso que eu tenho que falar. O que eu procuro hoje em dia é como não cumprir o que eu tratei, eu também não fiz mal a ninguém, entendeu? Um dia, eu espero que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Essa que é a verdade. Entendeu? E eu venho alcançar a bênção de ser salvo, entendeu? Porque eu não cumpri o que foi tratado. Não que isso aí, que eu tenha certeza que isso vai acontecer. Eu não tenho certeza de se isso aí vai acontecer ou não. Entendeu? Mas eu espero isso. Essa que é a verdade. Entendeu? Porque tem gente que o que acontece é o seguinte, não sabe que a pessoa, quando está virada, o inferno na terra, ele está vendo. Coisas muito ruins acontecem com você. Primeiro,
Como eu permaneci naquele lugar, mas tinha hora que parece que vinha gente para passar na minha cara ali, dentro do mato. Não sei se você viu a filmagem. Eu escutava barulho como se vinha gente. Nas últimos casos, fora que tudo que aconteceu, entendeu? Eu comecei a escutar até choro de recém-nascido. Sendo que naquele local, depois voltando lá, eu perguntei, não tem ninguém com criança recém-nascida ali. Tudo isso era para me tirar dali. Provavelmente, se eu saísse dali, da onde eu estava, eu fiquei várias horas ali, até chegar a hora de você volta ao normal. Voltar ao normal. Mas isso aí tudo aconteceu, entendeu? Fica uma perturbação que você nem imagina isso o tempo todo na sua mente para você sair dali. Você tem 30% brigando contra 70%, entendeu? Para você cumprir aquilo que foi tratado. O cumprir, no caso, é se transformar... Sair para cumprir a sina. A sina, que é tirar a vida, no caso, matar alguém, seria, e depois passar para frente a oração. Sim, uma das partes é essa, a última às vezes o cara pode ficar também se transformando e matando um monte de gente, como acontece em muitos casos, né, de lobisomens que a gente ouve falar, pelo menos, né? Igual a maioria faz, que já teve, a maioria que me procura, se ela tem como o senhor me dar essa hora, já está pensando em fazer mal para os outros, entendeu? Não está com o pensamento que eu estava. Esse que é o problema, entendeu? Então, tem muita gente no mundo que é assim, né, na verdade, tem virado pro errado, né? Então, cara, tem gente que diz, aconteceu isso, eu me separei da minha família e quero sair no meio do mundo. Eu quero, cara, para você sair no meio do mundo, separar da família, você virar isso, não, cara. Não, mas aí eu vou me defender de alguém. Cara, você pensa que você vai se defender. Você não vai, você pode até se defender, mas uma hora você vai encontrar o seu também. Porque encontra, cara. Não tem jeito. Quantos relatos tá no meu canal de pessoas que virou isso e foi morto? Quantos? Deve ter para mais de uns 180 entre todos. Entendeu? Então tem gente que pensa só que ele vai se dar bem. Está esquecendo que ele pode se dar mal, não está imune a se ferrar. Perfeito. Deixa eu só arrumar o seu link aqui, que alguém comentou que que tá quebrado o link. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só verificar o que aconteceu aqui, porque eu testei. Eu cheguei a testar o link, tá funcionando aqui onde eu testei, tá, pessoal? Vamos lá. É porque ele tem o arroba ali junto. Eu acho que é por isso. Deixa eu pegar eu vou pegar aquele link que tem o barra channel, que eu acho que ele vai... Aí vai ficar melhor. Vamos ver aqui. Ó, eu alterei lá agora. Vê lá, pessoal, se vocês estão conseguindo acessar pelo link na descrição. Se alguém puder verificar e comentar aí no chat, a Rô já tá acompanhando ali, ela já verifica ali, tá, pessoal? Então, deixa eu só testar aqui para ver. Tá indo, no meu aqui tá indo ok. Tá? Já tinha testado antes, agora eu alterei, porque tem duas formas de link no YouTube. Tem aquele que é com arroba, youtube.com/arroba e o nome do canal, e tem um que é /channel de canal, e aí um monte de código. Eu coloquei esse segundo agora, não é para ter erro. Tá, pessoal? Atualiza a página, quem não tá conseguindo, atualiza a página primeiro, né, para poder alterar lá, tá? Pode atualizar a página. Funcionou o link lá, o Stefano falou aqui. É só atualizar, dá um F5 aí, tá, pessoal? Dá um F5 aí, quem quiser procurar. Tudo certo, olha lá. O Arilton falou também. Tá tudo ok. Beleza. Ó, bastante gente comentando que deu certo lá. Agora foi, deu certo, tá? Então, tem um barulho específico que é relacionado às cordas vocais, que parece que tá estralando, que sai tipo um som que sai da boca da pessoa, que sai parece alguma coisa assim na transformação. São muitos, mas não é um só, não. Porque eu aprendi a identificar esse som. Eu aprendi a identificar esse som quando eu sei que alguém está se transformando perto. Vários barulhos de acordo com a dor que se sente. Essa que é a verdade. Mas sai um som, a pessoa emite sons com a boca também, é como se distorcesse a corda vocal e sai um som estranho, né? Eu não sei se com a pessoa virar lobo é assim também, mas eu com outros tipos de seres, é um som que eu aprendi a detectar, numa época que eu tava muito investigadorzinho aí, e quase custou minha vida algumas vezes, tá? Então, eu fui até um certo ponto aí. Bom, então, na hora que transformou,
respondendo a pergunta do pessoal, o senhor recebia, tem a entidade que estava ali, que foi responsável entre o momento que o senhor fez a oração até o momento da transformação, ela ficou te induzindo a fazer a transformação. Acompanha. Fica ali, acompanhando para você cumprir o que você trata. Acompanha. E você só ouvia ela ou chegou a ver ela? Mas você escuta, entendeu? Porque tá falando contigo. É assim, entendeu? Você tá se transformando, porque chega a certa parte da oração, quem não tem decorado, ele precisa mencionar ela. Chega no final, perto do final, ele já não consegue falar mais. E o que acontece? Quem acaba de concluir é quem está do seu lado, entendeu? Tem isso. Só que depois que você está virado, você tem que sair para cumprir aquilo ali. O meu problema foi que a perturbação ficou ali, a intenção era me tirar dali de qualquer jeito. Eu lutei contra isso muito. Entendeu? Tem pessoas que pensam que o negócio é brincadeira. Entendeu? Mas não sabem, eu tenho certeza que não sabem da missa a metade. Porque teve um tempo atrás aí que eu fiz uma brincadeira com uma pessoa aí, que eu não deveria nem ter feito. A pessoa falou umas coisas aí, eu perguntei para ele. Você mora onde, irmão? Entendeu? Ninguém faz esse tipo de pergunta para a pessoa à toa. Você acredita nisso? Porque, pô, começou a encher meu saco, entendeu? Tem gente que pensa que a gente está aqui para brincar. Mas não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui falando sério. Entendeu? Tem gente que não sabe nem. Você sabe. Você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Tem gente que não sabe. Quando você lidar com o outro lado, você sabe do que eu estou falando. Entendeu? Você pode não estar sabendo do que eu estou falando sobre o assunto do lobisomem. Porque você estuda sobre tudo, eu sei disso. Mas não se aprofunda muito. Né? Mas sobre o outro lado, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza disso. Porque você é um cara que estuda todo tipo de assunto. Eu vi no seu canal isso, né? Então, tem pessoas que pensam que é uma brincadeira. A gente sabe, o pessoal é que assim, é o tipo da coisa, eu acreditava que essas coisas existiam. Só que assim, antes de eu presenciar certas situações e ver certas coisas, assim, eu não tinha noção do quanto isso é real. Né? Não tem como uma pessoa ter noção. Parece uma coisa de ficção que você vê em filme. Agora, a partir do momento que você sabe, e tem um detalhe, né? A partir do momento que você sabe e você entende que existe o lado oculto, e esse lado oculto, ele se chama dessa forma mesmo, de oculto. Eles não se chamam de ocultistas, de bruxos, eles se chamam de oculto. Ah, o que você conhece do oculto? Por quê? É um lado escondido, é um lado oculto. As pessoas que estão nesse lado, elas não querem que isso seja conhecido, porque isso pode colocar em risco a vida delas. Então é muito difícil achar alguém que está disposto a falar. Né? A maioria das vezes você vê a pessoa falando num monte de vídeo do YouTube, fulano, o cara fica rindo, fica brincando, entendeu? Ele sempre procura desconversar. Quem está falando sobre o assunto sou eu. Estou falando. Outras pessoas também na minha terra já falaram sobre esse assunto. Entendeu? Principalmente quando a pessoa chega perto do dia dele cumprir o trato, está se aproximando a hora dele, ele fica desesperado para passar isso para alguém. Entendeu? Porque ele tem que passar. Entendeu? Um caso bem conhecido que eu vou contar para você na minha terra, qualquer um da minha terra, da região onde eu morava, vai falar isso para qualquer um dos que estiver duvidando. Eu quero falar sobre um relato que chegou para mim, chegou dois, de um senhor chamado Manel Bode. Esse homem, qualquer um onde eu morava sabia que ele virava, e não duvidava dele. Hoje em dia, vocês pegam esse pessoal de hoje em dia e fica duvidando das coisas. Tá certo? Ninguém duvidava daquele homem, porque quem resolveu duvidar daquele cara não passou coisa boa. Ele era chamado de Manel Bode porque ele morava num local conhecido como Ilha dos Bodes, era o local. E ele também tinha uma criação de bode, de cabrito. Esse homem, uma vez, todo mundo falava que ele virava. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando eu contei a história, o relato de uma pessoa da família de seu Zé, das galinhas, chamava Zé das Galinhas, porque ele era um vendedor de galinha. Na minha terra, antigamente, as pessoas pegavam um pau, pendurava as galinhas de cabeça para baixo, botava nas costas assim com um pano e saía nas portas, de porta em porta vendendo. Era assim que ele fazia, chamava seu Zé das Galinhas. Então, o que acontece? Numa época, esse Manel estava trabalhando junto com o tio meu. E ele não teve um dia que ele não foi trabalhar. Ele chegou no outro dia, faltando um dedo do pé dele. Esse dedo pequeno do pé dele. Faltava. E ele com um pano enrolado,
no pé. Ah, o que houve, Manel? Não veio trabalhar ontem? Pai, eu acabei me machucando. O cara falou, o que houve? Deu mole com a enxada, arrancou o dedo do pé. Ele disse, pergunta a seu Manel, a seu Zé das Galinhas. Falou assim mesmo. Só foi o que ele disse. Seu Zé levou um tempão sumido daquele local. Não passava por lá mais. Quando o seu Zé apareceu, ele disse, rapaz, eu vou contar um negócio para vocês. Olha, fiquei no barracão da fazenda. Ele tinha acabado de vender as galinhas dele naquela. Ele ficou no barracão da fazenda, tomando um negócio, que ele gostava de beber um negócio, né? E escureceu. Quando ele vinha voltando, ele passou pelo riacho que tinha, um bicho atacou ele. Um bicho grande atacou ele. E não pegou ele estava uma foicezinha de mão. Porque ele, pastando, se encostou numa cerca, então ele não conseguiu dar a volta, usar a velocidade dele por causa da cerca que atrapalhava. Mas mesmo assim tentou pegar ele de tudo quanto é jeito. Quando ele deu um pulo para tentar pegar ele pegou ele com a foice no alto. Ele disse, peguei o bicho, entendeu, com a foice, que eu vi que voou um pedaço. Ele falou assim, e ele chegou no outro dia faltando um dedo do pé e mandou procurar pelo cara, sendo que ninguém tinha visto o cara. Foi no outro dia seguinte, entendeu? E o velho confessou com a boca dele que era um bicho mais feio do mundo. Um bicho grande, tinha aparência de gente. Quando eu contei isso no canal, o pessoal da família dele entrou em contato nos comentários do outro canal que foi hackeado. O cara foi lá e entrou em contato. Falou, fica contando as coisas da família dos outros e dando endereço. Quando um bicho desse entrar na casa da sua irmã em tal lugar assim, quem sabia onde a minha irmã morava? Você não tinha mencionado o lugar onde eu morava, nunca em vídeo nenhum. Quando a minha irmã morava lá. Eu moro aqui no Rio, mas a minha irmã morava lá. Quando um bicho desse entrar na casa da sua irmã lá, aí depois você vai começar a falar também, ver se você conta isso para os outros. Falou você mesmo, e assume. Entendeu? Era gente da família dele. Entendeu? Ameaçando. Então, mas também não disse que a pessoa que me enviou isso estava mentindo. Entendeu? Porque o fato acontecia com o cara. Todo mundo lá sabia disso. Tá certo? Aí tem pessoas que pensam que, não, é mentira. Ou inventaram conto de filme, história de filme. Então, se lobisomem não existe, se eu não virei lobisomem, todo mundo que conta relato de lobisomem é mentiroso. Seus avós são mentirosos, seus pais são mentirosos. As pessoas que contam é mentira. De onde surgiu isso? Dos Estados Unidos são mentirosos, tá certo? Em outras partes, todo mundo mentiroso. Se alguém conta, porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa acontece. Mas tem gente que não quer acreditar nisso. Acha que tudo é ficção, é filme. E não é filme. Certo? O Mr. Morton perguntou aqui, bala de prata realmente mata um lobisomem? Bala de prata, bala normal, foice, faca, mata do mesmo jeito. Essa história de bala de prata é ficção de filme. Isso daí. Mas não tem diferença, talvez, para um lobisomem de oração, para um de sina, um tipo de bala vai pegar, outra não, ou não tem nada a ver? Só muda a cor dos olhos. O de sina tem os olhos vermelhos, o de oração, os olhos amarelos. Só tem. Um carrega um feitiço. Se você falar sobre o assunto do sal, ele se ferra. Eu te disse, mano, que eu perdi o outro canal por causa disso. Ninguém sabe quantas mil pessoas tinha no meu canal. Por quê? Porque esse fato eu não devia ter mencionado. Quando eu mencionei, eu te falei que um canal com um inscrito só, o nome do canal, até hoje eu lembro, o nome do canal era Maligno. O cara entrou e tirou meu canal do ar. Entrou, ficou dando strike e derrubou seu canal. Ele me deu o direito autorais. Maligno, um cara só me derrubou, porque eu não devia ter contado aquilo. Aquilo não era para mim ter contado. Entendeu? E eu fui e contei. Foi justamente naquela semana, 2 dias depois, não foi mais? A gente olhou, o canal, o cara estava me dando direito autorais nos meus vídeos todos. Se apropriando dos meus vídeos, como se eu só faço os vídeos falando que nem você faz no seu. Então não tem como ninguém me dar direito autorais. E a plataforma estava aceitando tudo. Eu contestei o cara, tirou o meu canal do ar. Derrubou por causa do assunto do sal, que não era para mim ter falado sobre aquilo. Aquilo é uma coisa que é mencionado para você. Entendeu? Perfeito. Mas eu fui e contei. Perfeito. Pessoal, quem deixar seu superchat ali, a gente vai ler, tá bom? Só avisando aí, o pessoal tá participando bastante, muita gente perguntando, muita gente comentando. Teve um comentário aqui agora que eu achei interessante também, já vou passar aqui, de Ana Léa. O senhor vira lobisomem quando quer ou não consegue impedir quando o fenômeno vai acontecer? Já foi explicado, né? Na verdade, o senhor não transformou mais, mas vem o movimento, vamos dizer assim, a vontade de transformar, o corpo se pedindo, a parte espiritual, não sei.
Não, Márcio, o que acontece é o seguinte, ó. A tentação continua, entendeu? É uma coisa que, por isso que eu resolvi falar sobre isso, porque, como eu te falei, é um fardo pesado você carregar. Porque você não para de ser perturbado nunca por causa disso, certo? Eu não paro de ser perturbado. Eu só fui uma vez só, entendeu? Mas tem muita coisa que eu falei na minha live, e vou falar aqui também, mesmo sem eles perguntarem, porque as pessoas, em vez de ter gente que está duvidando, deveriam estar fazendo pergunta inteligente para me responder, se acha que eu não sou. Tá certo? Estou falando das pessoas que estão participando. Alguns aí, eu sei, quem está acompanhando a gente zombando, pode zombar. Mas, em vez de me zombar do que eu estou falando, pergunte para mim o que você acha que um lobisomem faz, para ver se você respondeu ou não. Tá certo? É isso que eu quero ouvir. Porque isso aí eu não estou vendo. A última vez que uma pessoa ficou falando, achando, querendo zombar, foi a última vez que eu respondi uma pergunta, ainda deixei outro comentário, para ver se tinha competência sobre o assunto, me perguntar sobre o que eu realmente queria responder. Porque tem gente que não sabe que um lobisomem, ele não sai virando daqui para ali, principalmente se for de oração. Ele precisa disso, mas estou falando para você. Local, que nem eu te falei, principalmente. Outra coisa que ele é inteligente demais, entendeu? Se ele tiver que fazer alguma coisa para a pessoa, ele vai procurar um lugar. Os lobisomens estão sempre morando em lugar de interior isolado, perto de mata, essas coisas assim. Se ele tiver que atacar uma pessoa, ele vai sondar primeiro o tipo de animal, o predador que tem no local. Ele vai atacar igualzinho, para que o predador leve a culpa. É assim que ele faz. O lobisomem não chega num lugar, mas virando a torta e a direita, não. Principalmente se ele não conhecer. Ele não sabe se ali já tem uma outra pessoa que vira. Vai haver um confronto entre os dois. O que ele faz? Ele sonda, mesmo durante o dia, ele está reconhecendo o local. Ele é um morador novo no interior. Ele precisa conhecer aquele local. Na noite que ele vira, ele vai correr o tempo todinho, assim, ó, com o vento na cara dele. Sempre ele vai estar correndo pelos cantos de estrada. Por isso que a pessoa fala, o animal preto vinha correndo no canto da estrada. Sabe por causa de quê? A pelagem dele, mas que é pelo ralo, parece o corpo de um chimpanzé, quando está virado em ser humano normal. O simboleado, de dente grande, trançado, é assim que ele fica. Quando fizeram aquele filme Lobisomem, fizeram muito bem induzido por uma pessoa que virava sem usar cama de animal. Tá certo? Ele corre daquele jeito ali porque os galhos do mato tocam no corpo dele. Quando ele volta para desvirar, ele volta sentindo o seu próprio cheiro, por onde ele passou, para não se perder. É assim que ele faz. Outra coisa, toda vez que ele para e faz isso, aí ele vira, para ver se não vem um atrás dele. Entendeu? É assim que ele usa. E tem gente que não sabe disso. Entendeu? Por isso, e outra coisa, se não for a pessoa que ele está procurando dali, para virar, você pode ter certeza, enquanto ele pula no mato e vai embora. Quando eu vi um bicho preto correndo, ele não quer fazer nada com você, ele está atrás de outra pessoa. Ele vira por ação com propósito. Eu já falei isso. Mas tem gente que pensa que é brincadeira. Obrigado, Dona Leia. Tá, obrigado pela participação. Drica também, que apoiou o canal aqui. Obrigado pelo superchat. Vamos ler aqui, né? Ele já explicou o motivo de ter feito essa oração, foi por curiosidade. Curiosidade, basicamente, né, seu Ronaldo? Eu sabia como é que era, mas para dizer a verdade. Ele explicou sim, Drica, no começo, tá? Então foi assim, ele queria ver como funcionava, ele já investigava o assunto, fez a oração, cumpriu, se transformou uma vez, né? E aí agora entra uma questão, né? Quando foi transformado, o senhor ouvia, eu vi que o senhor relatou, não foi relatado hoje aqui, mas eu já vi o senhor falando isso, foi dito para, no caso, o ser que estava ali, né, o demônio, vamos falar assim, a entidade, estava ali, ele ficava te atentando para sair, cumprir a sina, que seria caçar, basicamente, né? Você tem que cumprir. Cumprir a sina. Você ficava ouvindo ele, e ficava aquela sensação te induzindo, e você manteve, se controlou, digamos assim, né? Sim, porque eu tenho consciência daquilo, eu não queria cumprir, que ela estava fazendo aquilo ali simplesmente para me ter experiência do que era. Outra coisa, Márcio, ó, eu vou falar para você. Um lobisomem, ele tem pessoas que ficam aí nos relatos do YouTube falando o tempo todo. Lobisomem, ele corre 7 esquinas, 7 igrejas, 7 não sei o quê, 7... Eles falam isso, já viu falar isso muito, já viu? Ouviu isso?
Já. O que acontece de verdade é isso, Márcio. Ele tem a capacidade de correr 7 léguas, que as pessoas do interior falam. 7 léguas. Para lá, para lá, para lá, para lá, assim, os 4 cantos, ele pode correr isso. Mas ele não vira para isso, mano. Ele tem essa capacidade. Tem pessoa que pensa que ele vai cumprir isso. Ele não vai cumprir isso, gente. Ele tem essa capacidade. Preste atenção no que eu vou falar para você. A capacidade é uma coisa, você ser obrigado a fazer isso, que nem um doido, é outra. Nada disso. Seu propósito é um só. Matar. Uma parte caça e a outra mata. É assim. No palavreado está escrito assim. Uma das partes tem que ler. Nesse corpo cabe 2 coisas. Uma caça e mata, e a outra pensa. É assim que fala. Parte disso. Tá certo? Como Você que é tem essa isso? parte? Tem. Como Cabe que é essa 2. parte do corpo? Deixa só um abraço pro canal Yeshua. Muito obrigado pela presença do nosso amigo aqui. Obrigado Na ao canal parte da Yeshua. oração diz isso, mas nesse corpo cabe 2 entidades. Uma para caçar e outra para pensar. Caçar e matar, e a outra para pensar. Senão você não vai perder a consciência direta. Uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Cada uma légua, se eu não tiver enganado, é mais ou menos 4,7 km metros para 5 km. Cada uma légua, na linguagem do pessoal da minha terra. Ele tem essa capacidade de correr 7 vezes. 7 cantos desses, os 4 cantos, ele consegue fazer isso. Tem a capacidade, mas não vai sair para fazer isso. Ele é um doido desesperado cumprindo isso, não. Tá certo? Uma outra coisa que eles precisam saber é isso, ó. Um lobisomem transformado, um ser humano transformado em lobisomem em corpo de gente, sem usar cama de animal, existe isso com ele. Tá certo? O seu corpo do ser humano, ele não é igual ao corpo de um animal. É tudo modificado, mas ele é um animal perfeito para matar. Tá certo? Eu já falei isso numa live minha passada, que uma onça ela é perfeita para atacar debaixo d'água, em cima de árvore e no chão. O lobisomem é feito para matar. Para matar mesmo. Entendeu? Se quiser matar, ele mata. Não tem jeito. Porque é um animal munido de grande velocidade. Nessas coisinhas que o nego fica com essas filmagens aí, com o nego de fantasia, não. Tá certo? Teve uma época que eu fiquei com tanta raiva das pessoas que faziam isso, que eu peguei, porque isso ajuda a denigrir a imagem da verdade do que as pessoas falam. Entendeu? Se um animal desse resolver atacar um grupinho desse aí, com a maioria com arminha de brinquedo dando tiro, antigamente era assim. Cara, não sobra um. Não vai sobrar um. Tá certo? Mas eles não sabem disso. O bicho tem velocidade, força, apesar de ser um animal de corpo esquelético. Tá certo? Tanto ataca com as mãos como com a boca e usa velocidade. Entendeu? Então eles não sabem disso. O cara que vira tem isso tudo. Seu corpo passa por uma transformação que um leopardo, ele consegue correr, se não me engano, 19, 20 segundos. Mas se ele não parar, ele morre. O lobisomem ele consegue correr igual ou mais do que aquilo. Sem acontecer nada e sem precisar parar. Porque o pulmão dele é alongado. O seu coração tem as veias do corpo de um lobisomem, é toda por igual. É como se você botasse uma bomba na boca de uma cisterna, uma bomba, no mesmo nível da água de uma piscina, para ela puxar e devolver. Ela não vai força nenhuma, porque não está jogando água para lugar nenhum. Ela está puxando e devolvendo. Quando você puxa de baixo para cima, é uma coisa. As veias do corpo de uma pessoa que vira lobisomem é tudo igual. Ele consegue correr sem infartar, sem morrer, sem ter que parar. Isso por mais de hora. E eles não sabem disso. O corpo do ser humano fica estranho. O pé cresce, tem que ficar fazendo pegadinhas por aí. É pisada de lobisomem. O pé do lobisomem, ele só apoia com a frente dos pés, as unhas grandes, conforme assim, desse tamanho assim. Toda vez que pisar, ela vai encostar no chão. Se a terra tiver mole, faz buraco. O chão fica um buraco parecendo menor do que um pouco o rastro do cavalo, dele encosta só a frente. A parte de trás é levantada. O filme O Lobisomem Americano foi muito bem feito, aquele filme ali também. Por quê? Porque até a posição que um lobisomem vira em cama de cachorro, os caras fizeram. Alguém relatou aquilo para eles. Um lobisomem que vira em cama usando cama de cachorro, ele se vira de barriga para cima. Ele começa de joelho e depois ele vira de barriga para cima. Para concluir parte da transformação. Para depois ele desvirar. O que vira em cama de porco é o contrário. Ele fica de joelho e de cabeça baixa. Por isso que tem relato que as pessoas falam assim, o lobisomem, eu vi um bicho que as orelhas parecia que batia a palma, ele está virado em cama de porco. O corpo é esqueleto igual, só tem a parte da cabeça que é mais as orelhas grandes.
Quando ele corre ou ele balança a cabeça, ele faz barulho. Mas é um animal extremamente feio, entendeu? Porque ele corre de cabeça baixa. Quando ele fica em pé, o animal tinha a cabeça caída para frente, está virado em cama de porco. E as pessoas não sabem disso. Tem gente que não sabe disso, entendeu? Pensa que é um ser... Quando vira em ser humano normal, ele fica parecendo uma espécie de... Como se fosse a fisionomia de um chimpanzé. Daquele jeito. Só é um animal grande, com pouco pelo também, entendeu? Munido de dente grande, orelhas arredondadas, entendeu? E as unhas grandes. E os olhos amarelos, feio de doer. Eu ia mandar ele soltar um áudio aqui agora, para ele fica duvidando aí. Certo? Para eles verem o que as pessoas virar. Eu cheguei a mandar um áudio para você, não cheguei a mandar? Sim, chegou sim. Eles ficam duvidando. Eu já vou pedir para ele explicar um pouco melhor essa questão da cama, cama de porco, cama de boi. Deixa eu agradecer aqui. Obrigado, Daniel, pela participação no chat também. Vou ler algumas perguntas aqui. As mortes atribuídas ao chupacabra foi lobisomem? Ou seria outro ser? Muita coisa mas muita coisa porque de acordo com que a pessoa, a intenção que ele tá, ele consegue fazer coisas, entendeu? Que parece igualzinho o animal faz. Se uma pessoa que vira lobisomem quiser atacar alguém, naquela área ali existiu uma onça, ele vai atacar igualzinho. Mas sempre quem vai levar a culpa é a onça, porque o animal predador do local é aquele. Já houve casos de pessoas ser atacadas, e as pessoas diziam que era um lobo-guará. Eu não conheço lobo-guará até atacando gente. Entendeu? Foi um guará. Em vários lugares aconteceu isso. E é gente que está atacando igual. Entendeu? Ele usa isso. Não sei se já tinha ouvido esses dois termos aqui. Obrigado, Daniel Costa, pela participação também no Superchat. Qual tipo de transformação, glabro ou crinos? Glabro é aquele que é mais humanoide, né? E o crinos é a forma completa, meio humano, meio lobo. O animal, o crino é o que usa a cama de cachorro. Usa a cama do cachorro, mas é um portal entre o ser humano e o animal que ele quer virar. A cama do porco é usado para aquele tipo de pessoas que usa para comer porcaria. Come muito. Não que o que está virado em cama de cachorro também não vai, mas o que usa a cama de cachorro é mais para ganhar mais velocidade ainda. Ele consegue para atacar. Já o de cama de porco, ele é um pouco mais lento. Esse é o que as pessoas costumam falar. O fulano de tal, o pessoal diz que vira lobisomem, o cara tem uma aparência de doente. Todo cara que vira em cama de porco, a aparência dele é de uma pessoa que tem uma úlcera, um anêmico. Ele é um cara sempre magro, entendeu? Fisionomia opaca, entendeu? Pálido. Ele é assim, como se fosse um doente de úlcera. Por que isso? Porque ele come todo tipo de porcaria. De filhote de animal, a merda de galinha, tudo que aparece na frente dele, ele come. Então, o que acontece? Quando ele entra em fase de voltar ao normal, o que ele faz? Ele vomita aquilo tudo. Seu corpo parece ser como se você estivesse doente, porque o corpo, o estômago do ser humano não suporta aquilo que ele come. Então, ele bota para fora. Ele tem sempre a aparência do doente. É sempre uma pessoa pálida, como se fosse adoentada, de vista adoentada. Entendeu? É assim. Esse é o cama de porco, né? Cama de porco. O cama de cachorro não, é normal. O que vira em cama de cachorro come também carniça, eu digo que come carniça e come um bocado de coisa. Mas é um animal mais, quando vira, é mais para atacar mesmo. É mais para ataque mesmo. Ele usa mais. Usa cama de burro, mula também, para correr muito. Um animal extremamente feio. Você vai ver em diversos relatos das pessoas antigamente falar: o bicho corria, parece que casco de cavalo novo. É as patas de trás dele, não vira igual os outros dois, não. Fica diferente. Só as patas de trás. Ataca também com a mão, mas também dá coice, dá tudo. Ele fica estranho, fica feio, o couro da testa desce assim, o focinho cresce, fica um animal feio. Horrível o cara fica. Houve um relato aí que as pessoas falaram, o cara que contou aquele relato na época, o canal foi tirado do ar, eu vi o relato do cara. O cara disse que viu um bicho desse dentro do milharal correndo, ele tinha vindo de uma festa, ele subiu no pé de árvore. O lobisomem não sobe em árvore, não. De jeito nenhum. Nenhum deles consegue subir. Os pés não ajudam. Fica a dica, então, né? Não ajuda, não. Fica a dica pro pessoal aí. Também não nada, também não. Entendeu? Então, o cara subiu na árvore, viu quando o cara estava em fase ele ia se transformar, tinha dado a hora dele, o cara parou embaixo da árvore, ele disse que olhou para cima, era o animal mais feio do mundo. O cara estava assim, já, quando ele estava se transformando, o cara disse que viu tudo.
Aquele cara não mentiu, o cara disse que ele disse assim, o cara falou assim, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Devia ser um de sina, entendeu? Usa cama de animal também. E aquele cara não mentiu pelo que ele mencionou, a cara que ele viu, eu sei que era um bicho desse. Porque eu nunca virei num bicho desse em cama de animal. Só foi uma vez só, mas seu Antônio virou. Cansou de me falar isso. Ele descrevia perfeitamente como é que fica. Ah, o lobisomem, ele pode. A pessoa ela pode virar qualquer um dos três. Depende o Sim, ritual que ela é usar na só, ele hora. usa a cama do animal como um portal para aquilo. Quando ele não sabe virar, que ele não decora a oração, ele está no hora a camisa. Não sei se você já ouviu falar nisso. Ele tira a roupa, vira do lado avesso, guarda a calça, e cada nó, ele fala, esse nó é para isso, esse nó é para isso. Ele usa o nó e vai falando palavreado, é para não esquecer cada nó, ele está usando, porque ele não está decorado. É Ele uma costuma parte fazer. da oração ali, né? É parte da oração, ele decora por nó. Ele costuma aí, junta aquele tudo e esconde. Entendeu? Entendi. E como é essa cama que é falado? Por que tem esse nome cama? A cama é porque ele chama cama de animal, porque é o local onde o animal está deitado. É a cama quente do animal. Ele toca o animal e se põe no lugar dele. Entendeu? Ele usa o local do animal para ele virar o tipo de animal que ele quer. Ele chama Ah, cama de entendi. animal. O animal está deitado, ele toca o animal e a cama quente ali, ele começa a falar o palavreado no animal que ele quer virar. O que vira em cama de burro, ele deita de lado. Deita de lado. Cama de porco, ele fica de joelho e abaixa a cabeça para virar. O de cama de cachorro, ele começa de joelho e vira de barriga para cima. Quando ele já está já com os membros dele todo crescendo, é que ele se vira normal de novo. Para virar tipo um quadrúpede. Mas não anda correndo só em quatro patas, não corre normal que nem gente também. Só dá uns pulos esquisitos, entendeu? Mas corre muito. Uhum. Perfeito. Dolores perguntou novamente, obrigado, Dolores, pelo superchat. Pessoal, vamos apoiar o canal, tá? Façam perguntas, deixem superchat, se inscrevam também no canal do Sr. Ronaldo, que tá o link na descrição, o canal Assombrados e Assustados, tá? Tá na descrição. Lembrando, tá? Eu vou deixar aqui na tela o QR Code do nosso curso lá no Instituto São Brandão sobre metafísica, mistérios não ditos, para quem quiser, tá? Que tá hoje, só hoje, 50% de desconto, tá? Só hoje, justamente pela live especial aqui. Já coloco na tela aqui, é só se colocar a câmera ali no QR Code, dá para parcelar até 12 vezes sem juros. Vai aparecer um valor ali na página, mas aquele não é o valor que é. Aquele valor ali tá com... Se você clicar em entrar, você vai ser destinado para a página de pagamento, vai estar com 50% de desconto lá, tá? Então, vai estar metade do preço que está na página, no caso. O lobisomem busca sangue como propósito? Sim, tem um propósito para isso. Ele Uma das derrama o coisas que sangue, tem. derramar o sangue, no caso, ou se alimentar, o quê? Você tem que cumprir isso. Por que, que eu falei que eu permaneci naquele local? Eu não tinha necessidade de eu falar que eu permaneci ali. Eu podia ter criado um monte de coisa, não podia? Eu podia ter falado um monte de coisa. A gente corri, fez isso, fez aquilo, podia ter inventado um monte de coisa, mas eu não tenho que falar a verdade. Eu permaneci ali porque eu não tenho que cumprir isso. Foi curiosidade. Mas a maioria que vira, ele tem que cumprir aquilo. Ele não vai se controlar o suficiente para isso, não. Ele tem que ter muita força de vontade para lutar contra o que fica perturbando a mente dele. É muito difícil. Primeiro que o choro de uma criança é como se você dissesse assim, se a pessoa tiver um vício, vamos supor, o cara tem um vício de comer uma coisa doce. Quando ele escuta o choro de uma criança, é que ele vira música no ouvido dele. É muito difícil você se controlar. Porque o choro da criança é como se fosse assim, tá ali, tá do lado de fora. Tem um prato feito, fácil, essa, entendeu? Você vê como se fosse um alimento que você gosta demais, fácil para você. Facílimo. A indução é essa. Mas você pode receber um contratempo, e eu sei disso. Entendeu? Quem não tem a mente que eu tenho para permanecer naquilo, vai atrás daquilo para ver só. Pode encontrar um pai com a espingarda, um pai que não vai gostar de você estar rodeando a casa dele, não vai? Então, tudo que você está fazendo está induzindo você a cumprir aquela sina. Não está te garantindo também se você vai se dar bem. Você pode se dar bem? Pode, mas você pode se dar mal também. Não está nem aí, mas. Porque vai acontecer, não. Isso é problema seu. Entendeu? Mas você tem que cumprir isso.
Sim. No último dos casos, pelo menos animal, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? No último dos casos. Na maioria dos ataques de lobisomem, mas acontece do cara, quando ele está muito bem acostumado a virar isso, conforme seu Antônio, mas ele também fez as suas perversidades. Porque no relato dele está lá. Quando não aconteceu, não aconteceu. Quando aconteceu, ele me contou. Ele mandou colocar no ar. Então, o que acontece é isso. Muitas vezes, é conforme você começou no começo falando comigo. A pessoa não quer que você fale sobre esse assunto com ele. Raridade, você não vai ver as pessoas. Mas as pessoas que aparecem no YouTube e dizem que viram lobisomem, fica rindo, né? Fica rindo, desconversa, não quer falar sobre o assunto. Mas, por quê, cara? Porque é raridade um lobisomem se topar com uma pessoa e ele desviar o caminho dele. Entendeu? Ele não quer ser visto. Ele não quer ser mostrado. Ele não quer que você fale que ali naquele local tá existindo aquilo. Entendeu? Normalmente o de oração faz isso. Então, quando ele encontra, o cara vai falar que me viu, pô. Entendeu? Aí parte pro ataque. Entendeu? A tentação é tão grande que ele vai atacar o cara. A maioria que sai fora é os de sina. Eles não querem que você veja ele. Por isso que em muitos lugares do interior, quando as pessoas antigamente ouviam grupos de cachorro, mais de 15, 20 cachorros perseguindo um bicho, tá correndo o bicho. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que as pessoas conseguem escutar o uivo de um lobisomem de verdade, antigamente no interior? Porque ele fazia isso de propósito, de sina. Antigamente eles faziam isso de propósito, justamente para te assustar, porque o armamento era difícil. Mas quem tinha era fazendeiro, os capangas de fazendeiro, os caras de segurança. A maioria, o pessoal do interior tinha uma espingarda socar pela boca. Entendeu? Então, ele colocava aquele medo que eu cansei de quando acontecia quando eu era criança na minha terra, as pessoas diziam, tá correndo bicho. 6 horas da tarde, ninguém sai para fora mais não. Antigamente, ninguém saía com medo. Ele colocava o terror no local por onde ele passava. Tá correndo bicho. Ninguém queria sair. Só no caso de muita emergência armado. Entendeu? A pessoa saía com medo. Então, o lobisomem de sina, ele coloca um terror grande, justamente para as pessoas não sair e não ver. Você vai deduzir que tem um bicho ali. Porque ele uiva. Entendeu? Mas quando você ouviu o uivo do lobisomem, você vai saber que não é um uivo desse do YouTube. Quem ouviu, sabe que não é. O uivo do lobisomem é um uivo de causar pavor em qualquer um. Ele uiva rouco, alto, então ele rouco. Entendeu? Então não é um negócio igual você está ouvindo aqui na música de fundo com o Michael botou. Não é mesmo. Entendeu? Então ele causava pânico para as pessoas não saírem, para ele não ter que atacar ninguém também. Não vê quem era que estava virando. Era assim. Porque eles não são muito de estar atacando as pessoas mesmo, não. É mais o de oração. Ele vira com o propósito certo. Entendeu? E depois que vicia, que acontece a primeira vez, qualquer coisa que você faz com um cara desse, ele já quer te perseguir à noite. Por isso que em vários relatos eu sempre falei para as pessoas, quando eu começar, gente, se você desconfiar que alguém está virando, não fica perseguindo, não, porque ele desconfiar, ele vai atrás de você. E vai mesmo. Entendeu? E vai mesmo. Estou falando que vai porque vai. Quer ver? É só você dar um mole para ele morar no lugar, não seja cidade, região metropolitana, para tu ver se ele não vai atrás. Não vai perseguir a pessoa. Não tem nem para onde você fugir disso. Entendeu? Por isso que a maioria, os de oração, vira na boa. Para ir na boa atrás de quem ele quer. E os de sina procura logo mata. Entendeu? Tem uma esperteza grande no lobisomem de sina também, que é isso. Ó. Ele chega numa mata, com medo do caçador estar lá dentro, o cara está caçando de espingarda, lá dentro do mato, que nem faz muita plataforma para ficar em mata. Principalmente na região de mata fechada, longe das casas, a pessoa faz plataforma, fica trepado dentro da plataforma. O que ele faz? Ele fica esperando o vento dentro da mata. Ele fica ali, ó. Ele faz isso. Ele está pegando o faro para saber se tem caçador dentro da mata para ele não entrar. Entendeu? Para não receber um tiro. Justamente por causa disso. Entendeu? Agora, quando está perseguindo as pessoas, ele vai parar lá dentro. Tá? Devagarinho para tentar pegar. Tá? Também é assim. Deixa eu perguntar aqui. A questão do... Teve uma pergunta aqui do Morton sobre vampiros. Conhece alguma coisa sobre vampiros? Olha, Márcio, a única coisa que eu ouvi falar sobre isso era sobre uma tribo antiga. Isso aí foi. Eu cheguei a pesquisar sobre isso. Foi, acho que
acho que foi em 700 e pouco, 1700 e pouco, alguma coisa assim, tinha uma tribo que hoje em dia eles falam, é um skinhead, eu falaram skinhead? O pessoal Uhum. fala, que vira. Tinha uma tribo que virava qualquer tipo de animal, eles eram temida naquela época. Eu cheguei a pesquisar sobre isso. Tem um documentário também no Discovery falando sobre eles, entendeu? Eles viravam naquilo que eles queriam, mas o que mais era mencionado na época era que eles viravam um morcegão grande. Eles viravam esse tipo de coisa para atacar as aldeias antigamente. Também virava em animal como cachorro também. Essa tribo era famosa nisso na época. Ela foi extinta pelo rei da época, se eu não me engano, né? Não estou lembrado o nome, mas eu cheguei a ver isso, eu fui atrás do documentário para pesquisar sobre isso. Eles viravam no que eles queriam, entendeu? Principalmente nessas duas figuras, era a que mais eles viravam, Eu entendeu? sei esse ser eu sei qual que é esse ser que você está falando. Parece um gárgula, né? Parece É, aquele que tem nas estátuas, né? é, Esse ser entendeu? tem em vários lugares do mundo retratado em diferentes épocas, diferentes lugares, do mesmo jeito, igualzinho, retratado, pintado, esculpido. Eu pesquisei sobre isso, vi um documentário falando sobre isso, depois fui também pesquisar sobre isso e cheguei a esse ponto. Tem até sobre aquela catacumba daquele rei que eles falam que era vampiro lá fora, que dizem que a rainha dá a riqueza dela todinha para quem passar, acho que um mês ali dentro da catacumba dela. É daquele lado, daquele pessoal ali. Tem Da alguns deles ali. Transilvânia, do Drácula lá, da região do. É, É. tem a rainha lá que até hoje o prefeito da cidade suspendeu isso, foi o último que passou 2 noites lá, só saiu no outro dia, saiu doido e nunca mais recuperou o juízo. Dentro da catacumba dela, que é gigantesca. Mas dizem que ela dá a riqueza dela todinha para quem passar um mês ali dentro. Tem que Entendeu? mandar o Mister Beast lá, o Mister Beast, é o maior canal do mundo do YouTube, que gosta de ir nos lugares assim, foi pro Egito, ficou na pirâmide, foi lá nos Maias. Vamos ver se Era, é uma boa ideia para era sugerir. pessoas, essa tribo vieram desse pessoal que virava esse tipo de animal. Aí, disseram que essa rainha, esse rei lá, que era Drácula, vieram deles lá. Entendeu? Desse pessoal. Eu vi o documentário todo e pesquisei também sobre isso. Também. Perfeito, perfeito. Não, é sensacional essa conversa, essa entrevista, né? Assim, é algo inédito realmente, né? Alguém que está disposto, assim, eu digo algo inédito, alguém está disposto a falar e falar, sou eu. Eu passei por isso. Deixa eu te perguntar, ó, parabéns pela coragem, Jean mandou aqui também. Obrigado também, Daniel, mais uma vez pela doação no Superchat, pelo apoio ao canal. Jean, parabéns pela coragem, meu pai já se deparou com um. Ele disse aqui. Uma vez eu conheci um cidadão que esse indivíduo chegou para mim, eu não conhecia o cara, né? Eu tinha feito um churrasco, que era meu aniversário, e aí alguns vizinhos apareceram, esse rapaz era amigo de um vizinho. E ele chegou lá e começou a contar a história de lobisomem, que ele tinha visto um lobisomem em tal lugar, numa cidadezinha perto que tem lá. Não vou ficar citando os locais para não identificar as pessoas, né? Aí ele contou essa história. Depois eu fui descobrir que ele era lobisomem, na verdade, né? Segundo o pessoal vazou ali, vamos dizer, no meu processo de descobrir as coisas. E do nada, isso eu fui descobrir, acho que um ano depois. Mas a primeira vez que eu conheci o indivíduo, ele começou a contar a história de um dia que ele saiu de moto e viu um lobisomem, se eu já tinha ouvido falar, sabe, pescando assim. E na hora eu falei, interessante, tal, mas eu ainda não tinha vivenciado tudo que eu vivenciei. E logo em seguida eu vivenciei um monte de coisa. É porque, como eu falei para você, Márcio, a maioria das pessoas, eles desconversam o assunto. Hoje entrou um membro aqui no meu grupo do Zap hoje, né? O Jackson, ele entrou. De começo, logo, ele me mandou logo uma coisa parecida, uma entrevista. Tinha um senhor na entrevista, tá até no YouTube, ele baixou aquele vídeo do YouTube que eu vi que é. O cara estava entrevistando ele, conforme você está fazendo comigo. E ele estava falando, na época, assim, você ouviu falar de lobisomem, 2 pessoas da onde eu morava viravam lobisomem. Um era fulano de tal, assim, eu não vou falar o nome dele, porque tem família dele, aí ainda, né? Tem gente da família dele aqui, mas essa pessoa virava, né? A gente sabia que virava, porque nós vimos isso e tal, e eu escutando, observando, já tinha visto o vídeo e estava assistindo de novo até o final. Ele baixou o vídeo e mandou para mim já. Quero até mandar um salve para ele. Então, no final, o cara disse, mas tem um cara aqui que está dizendo que você virava. Quando o cara falou, ele falou, quem é o cara? Quem é o cara que está falando? Se o cara está falando que eu virava, ele me conhecia. Eu quero saber o nome dele. Eu falei, mas não vou falar o nome dele. O cara botou aqui no comentário aqui agora. Aí ele, não, eu quero saber quem é. Pô, quer dizer, já tentou logo sair fora, entendeu?
Aí o cara falou que ele virava. Ele falou que tinha dois, mas não estava falando só de um, mas não falava sobre o outro. Aí o cara falou, mas o cara está falando aqui que você virava. Entendeu? Aí ele, quem é o cara? Se ele está falando, ele é porque eu conheço, ele era daqui. Entendeu? Aí queria que o cara falasse, entendeu? O cara foi falou assim, inventou um nome, acho que aquele cara inventou um tal de Bené. Ele falou assim, Bené, esse aí eu acho que eu conheci ele sim. Mas também não disse que ele não virava, entendeu? Ele conversou e não disse. Eu falei, olha lá, ó, ele acabou o cara pegando ele pelo pé, porque ele não ia falar o outro que virava, não. Não quis falar, já é um senhor velho, né? Um senhor de idade aí, dos quase 80 anos, mais ou menos. Na entrevista, o cara, da televisão estava entrevistando ele. Ele não ia falar que era ele o outro, estava só falando do cara, do outro cara, e não queria mencionar por causa da família que morava ali. Perfeito. Bom, então vamos fazer o seguinte, para não ficar muito tarde, né? Porque eu sei que o senhor trabalha amanhã, inclusive, trabalha cedo, né? Sim. Para a gente não ficar muito tarde. Deixa eu só fazer uma última pergunta, daí eu vou passar para o senhor finalizar, agradecer os inscritos também do seu canal que vieram nos acompanhar, o pessoal do seu grupo, né? E que estiveram presentes, a Rô, minha esposa, que está na moderação, na ADM ali no chat, tá? Até pedir que vocês não liguem se tiveram comentários ali, o pessoal às vezes tirando sarro, alguma coisa, porque assim, tem muita gente que entrou na live hoje porque era um assunto diferente, então foi divulgado em vários grupos, ela colocou em vários grupos, né? Então o pessoal entrou às vezes para ver o assunto, então a gente deixou um pouco mais flexível ali, né? Mas ofensa não, né? Ofensa a gente bloqueia, tá? Agora eu sei que mas assim, eu sei que é uma minoria às vezes que comenta, o pessoal tá bem interessado, o pessoal gostou muito, dá para perceber aqui pela movimentação do chat mesmo, né? Quero perguntar se em algum momento o senhor tem a intenção de divulgar o que o senhor gravou durante sua transformação, de uma maneira assim, responsável, digamos assim, de uma maneira que não vaze isso, ou bem preparada, né? Mas um dia, isso vai pro ar. Eu posso te afirmar isso. Um dia, quem estiver zombando aqui, vai ter que engolir a zombação. Então, um dia isso vai pro ar. Conforme eu também disse para as pessoas do meu canal, que eu tinha enterrado essa oração. Mas há muito tempo eu falei isso. Mas hoje em dia eu estou dizendo a você, eu tenho ela decorada. Aqui na minha mente. Entendeu? Um dia vai pro ar. Não sei se vai ser eu que vai colocar, se vai ser meu filho, vai depender dele. Entendeu? Mas um dia ela vai pro ar. E um dia as pessoas vão dizer, olha aquele cara que estava no canal do Márcio, que teve no canal do amigo André, e fez outras lives com as pessoas que estavam falando aquilo, eu duvidei do cara. Vai engolir isso. Pode ter certeza que eu estou falando para você que vai. Entendeu? Porque eu já fiz isso, mãe. Ô, Márcio, esse dia para trás. Duvidaram de mim. Mas eu fiz um desafio, vou fazer aqui no seu canal de novo. Quem estiver duvidando de mim, tá? E se tiver alguém que diz que vira, marca uma live. Não precisa ser no meu canal, não, pode ser no seu também. Que se ele virar aqui, eu viro aqui também, na frente da câmera, para tapar a boca de quem diz que eu sou um mentiroso. Então tá feito o desafio. Se tiver alguém que se transforma, que aceitar, eu sempre quis, desde que eu soube que essas coisas, vamos dizer assim, podiam existir, né? Eu sempre quis trazer alguém para fazer isso na câmera, algum dia, né? Para ver se alguém tem para enfrentar aquilo que está oculto, para que aquilo que seja exposto. Porque eu acho que tudo. Teve no outro canal do André, um cidadão lá que fez uma resposta. Eu conheci um cara, um coroa que virava, morava numa vila assim, ele virava, e esse senhor aí, ele pode até. Acredito que ele conhece tanto sobre o assunto devido aos relatos que o canal dele conta. Realmente, Márcio, eu não estou fazendo propaganda no meu canal, eu não preciso disso. O canal Assombrado Assustado, se você começar a assistir o canal ali, você não sabe qual é o melhor dos relatos que tem. Quem é o melhor, eu não consigo distinguir hoje. Ele é o número 1 do YouTube sobre esse assunto. Sobre relato também. São muito bem escolhidos os relatos para mandar. E eu dou sorte que as pessoas não me procuram para mandar porcaria mentirosa. Pega um dia, não pegue os da agora, não. Comece lá de trás para você ver uma coisa só, se você nunca mais você parar de assistir aqueles vídeos. Você não sabe qual é o melhor dali. Esse que é o problema. Então, quando a pessoa fez esse comentário, disse que eu tinha aprendido isso com vários relatos, que era só algum surto psicótico estava na minha cabeça. Eu disse, acho o cara que você disse na vila
que virava, ache ele, traga ele aqui, bote ele na frente, vamos dividir essa câmera aqui. Pode ser no seu canal. Eu quero que ele vire ali para mim não virar aqui também. Já que eu sou um mentiroso. Ele disse que tinha um cara que ele conhecia, o cara virar. Entendeu? Perfeito. Mas ele disse que o cara conversava, o cara não queria aparecer. Eu não estou aparecendo, eu estou aqui contando a verdade para que as pessoas não façam o que eu fiz. Portanto, nas minhas lives eu mostro tudo quanto é parte ruim disso. Eu não gosto de falar nem das partes boas. Porque nas partes boas eu ainda nem comecei a falar, um dia eu falo. Entendeu? Mas, meu amigo, vamos encerrar, né, meu amigo? Porque já vai dar 10 horas. Perfeito. Pessoal, então... Muito obrigado. Deixa eu agradecer. Eu vou ficar devendo essa resposta aqui. Agradeço ao MRN, tá? Fica para a próxima vez, mas a resposta é simples, né? É se manter, ter a defesa, ter sua segurança ali, né? Para você proteger sua casa, basicamente, como qualquer situação de risco, tá? Fica a resposta. Pedir também, quem for cristão, quem tem fé, quem acredita, quem tem o dom da intercessão, né? Que estejam também orando, né? Pela vida do senhor Ronaldo, né? Porque isso sempre é bom, né? Isso sempre é... Para mim, eu peço também, às vezes eu peço quando eu vejo que o ataque está muito pesado, mas hoje, especialmente para o nosso convidado, né, para o senhor Ronaldo, direcionem suas orações, intercedendo também pela vida dele, para quebrar toda a maldição, todo o pacto que foi feito, tudo aquilo que... Isso é uma coisa que sempre tem que estar fazendo, né? Confessando, porque a Bíblia fala, né? Confessar os seus pecados, você será perdoado. Então, confessar, você será curado. Pedir perdão, você será perdoado. Então, pedir perdão, confessar, é a lógica do mundo espiritual, né? Então, a gente vai estar aí orando também pela sua vida, para que o senhor consiga... Mas, pela uma parte, eu quero também agradecer, estão achando que é chacota isso aqui, continue assim, achando que é chacota. Pelo menos não está me demonizando, porque tem gente que quer demonizar a pessoa, entendeu? Teve gente aí que falou, você agora é um pactuário, faz parte com coisa ruim, falou um monte de besteira. Na última, quando eu mencionei isso, entendeu? Que eu não ia falar, mas eu resolvi falar e fui demonizado, entendeu? Pelo menos não estão me demonizando. Graças a Deus. Entendeu? Sim, sim. Tem muita gente comentando coisas normais também, né? Perguntando, mas é assim mesmo, assim, ó, eu também passo por isso, tem coisa que eu não falo, porque se eu falar, eu também vou passar, eu só falo no fechado mesmo, nos conteúdos fechados, porque, assim, eu prefiro assim também. De vez em quando eu falo alguma coisinha aqui pra, né? Porque às vezes a gente também não é de ferro, quer falar, a vontade é falar tudo, mas justamente tem gente que não está preparada, às vezes, para saber dessas coisas, para entender essas coisas. Né? O fato de eu estar falando é justamente como eu te falei, porque não é fácil você ficar com isso, carregando isso com você, não. Eles pensam que é fácil, pensam que eu estou aqui mentindo, mas eles não estão no meu lugar. Se estivesse no meu lugar, tivesse acontecido o que já aconteceu comigo, estaria procurando um jeito de estar divulgando também para as pessoas não fazerem isso mais. Porque consegue fazer, mas você pensa que não, mas consegue. Sim, sim. E tem um detalhe, tem muita gente que está comentando besteira às vezes, que é gente que sabe que isso existe, sabia? E eles fazem isso justamente para tentar criar uma... que é a oposição mesmo, a pessoa que não quer que você fale. E eles ficam zombando, tirando sarro muitas vezes por isso. Eu sei disso. Beleza. Mas vamos encerrar, meu amigo, já vai dar 10 horas. Vamos encerrar. Pessoal, agradece seu filho também pela força aí, tá? Muito obrigado pela participação. Ele tá te agradecendo também, ter aberto espaço pra gente. Seu Ronaldo, muito obrigado pela coragem, parabéns pela coragem, tá convidado quando quiser voltar, né? Falar mais vezes e a gente vai mantendo contato, tá? Pessoal, vamos encerrar que amanhã tem que trabalhar, né? E tá, a gente combinou aqui até esse horário também para não ficar tão tarde, ok? Obrigado a todos pela presença no chat, obrigado pela participação e até o próximo vídeo. Boa noite, amigos assombrados e assustados. Eu sempre encerro o vídeo assim.